Aqui o aluno é o centro do processo educacional. Nosso objetivo é formar cidadãos críticos, criativos e comprometidos com a sociedade. O Colégio De Ângeles dispõe de uma equipe de profissionais altamente qualificados, metodologia inovadora, infraestrutura completa e programa bilíngue. Venha para o Colégio De Ângeles. Educação infantil ao ensino médio. Contamos também com período integral. Na Dona Oliva, todo dia é dia de pizza. Neste sábado, pizza portuguesa, com molho de tomate fresquinho. A tradicional da casa acompanha presunto, ovos, cebola, mussarela especial e azeitonas pretas. No delivery por apenas R$ 85. Confira promoções exclusivas baixando gratuitamente nosso app em sua loja de aplicativos ou ligue 3621-4881. Dona Oliva, a gente une e reúne. Araçatuba. O Liberal Regional. O Liberal Regional. Um jornal para o anunciante que quer mais. Mais páginas, mais conteúdo, mais cidades, mais qualidade. Quer mais retorno? Faça como os principais anunciantes. Anuncie em O Liberal Regional e veja a diferença. Ligue 18-2103-5057. O Liberal Regional. Uma empresa do SRC. A Malibu Exclusive é a escolha certa para quem procura uma academia completa. Tem musculação, natação, hidroginástica, dança, spinning e muito mais, com equipamentos de última geração e atendimento diferenciado. Malibu Exclusive, o resultado que você busca tá aqui. Vem treinar na Malibu, Avenida José Ferreira Batista, 2008, do lado do Aqui Tem. Malibu Exclusive, única e diferente. Jovem Pan Araçatuba 104,3. Sistema Regional de Comunicação Limitada. Canal 282. Jovem Pan. Agora na Jovem Pan Araçatuba. Panorama Político. Os bastidores e articulações políticas de Araçatuba e região. Panorama Político Jovem Pan. Panorama Político. Olá, bom dia. Agora são 8h10. 8h10. Você está na Jovem Pan Araçatuba 104.3, Jovem Pan, a maior e melhor rede de rádios do Brasil, jornalismo independente. Eu sou Suelen Giron, jornalista, e conto com o apoio técnico e operacional do meu colega de profissão, Jonathan Alves, o famoso JJ. Sábado, dia 25 de janeiro de 2025, seja bem-vindo ao Panorama Político, um programa de entrevistas sobre a política regional. Desde já, faço questão de agradecer ao CEO do SRC, Sistema Regional de Comunicação, Marcelo Rocha, por acreditar e avalizar este projeto. Registro também minha gratidão aos nossos patrocinadores. No mês de janeiro, escolhi entrevistar os prefeitos das maiores cidades da nossa região. Tanto os eleitos como os reeleitos têm aqui a oportunidade para falar sobre os planos para o mandato que começou em 2025 e vai até 2028. Já passaram por aqui o prefeito de Araçatuba, Lucas Anata, o prefeito de Guararapes, Alex Arruda, e a prefeita de Birigui, Samanta Borini. E o entrevistado da edição de hoje do Panorama Político é o prefeito de Penápolis, Kaique Rossi. Lembra a todos que o Panorama Político está sendo transmitido também pelo site lr1.com.br, pelo aplicativo LR1 e pela página no Facebook Suelen Giron, Suelen com L só, N de navio. E você que está na audiência pode participar interagindo e enviando perguntas. Muito bom dia, Kaique. Muito obrigada por estar aqui, por aceitar o nosso convite nesse sábado de manhã ensolarado e quente. E põe quente, hein, Sueli? Um abraço para você, um abraço para o Jonathan, todos que estão nos acompanhando pela Jovem Pan, pelo seu programa, que tem sido muito elogiado aí por todos, e a gente fica muito feliz pelo convite, pela oportunidade de estarmos juntos e à sua disposição de qualquer um dos ouvintes que queiram encaminhar alguma pergunta para a gente. Legal, Kaique, muito obrigada. E a minha primeira pergunta
Tem um pouco a ver com o assunto dessa questão de mandar mensagem ou não. Logo após as eleições, você disse em uma entrevista que no primeiro mandato você trabalhou muito, mas mostrou pouco e que precisava melhorar a comunicação. Você já fez alguma mudança ou adaptação para melhorar a comunicação com o cidadão de Penápolis? E quais os mecanismos de transparência e participação popular que você adotou ou vai adotar para envolver mais as pessoas nas decisões do governo? Olha, Sueli, você sabe que, de fato, fazendo um balanço, uma reflexão dos 4 primeiros anos, primeiro eu quero agradecer muito ao povo de Penápolis por mais uma oportunidade em dar chance do nosso grupo continuar cuidando da nossa cidade, cuidando de todos os penapolenses. Nos orgulhamos muito daquilo que nós produzimos nos 4 primeiros anos, mas, de fato, temos também um senso crítico e sabemos que ficamos aquém do que poderíamos na propagação das informações, que muitas vezes são extremamente importantes para nós darmos oportunidades aos penapolenses a serem convidados a participar ativamente daquilo que o governo está construindo e gerando condições para que eles possam se envolver e transformar as suas próprias vidas. Então, basicamente, faltou investimento realmente na comunicação, né, na parte das mídias, não só as mídias de Facebook, de Instagram, que são as mídias sociais, mas as mídias tradicionais, como aqui, né, na Jovem Pan, como a rádio, as televisões, os jornais de toda a nossa região, especialmente lá de Penápolis, um objetivo que a gente trouxesse os penapolenses para dentro do governo, para dentro dessas oportunidades. Vamos dar exemplo, nós construímos uma escola de profissões, onde nós já não tínhamos uma sede, um investimento de política pública há mais de 8 anos no nosso município. Quando você oferece um curso de capacitação, você está dando a oportunidade que a pessoa ela melhore de vida, ela caminhe com suas próprias pernas, ela leve a diferença para suas famílias. Mas se ela não souber que está tendo os cursos de capacitações, nada vai resolver. Vamos dar um outro exemplo. Nós criamos o Triângulo da Saúde. Nós tínhamos um problema de superlotamento no nosso pronto-socorro, como quase todos os pronto-socorros do estado, do Brasil, e nós abrimos 2 postos de saúde, que é a Macro 4 na Vila Planalto e a Macro 1 lá no Eldorado. Macro é um posto estendido, um posto maior, com mais serviço. Não daquela forma, mas aproximadamente, né? A UPA é mais voltada para urgência e emergência e os postos de saúde, a Macro, é um serviço mais estendido. Tem farmácias, tem dentistas, diferente dos postos tradicionais, que é só atendimento médico e de enfermagem. E aí esses postos ficam abertos das 5 às 9 horas da noite, das 17 às 21 horas. E muita gente às vezes não sabe que estão abertos e vão para o pronto-socorro. E aí fica lá acumulando 1 hora de fila, 50 minutos, 1h30 de fila, sendo que você tem 2 outras portas abertas. Se você se comunica, se você convida, distribui esse atendimento, fica bom para todo mundo. E o investimento está acontecendo, então tem que ser usufruído pela população. Em mais transparência, nós criamos o controle interno dentro da Prefeitura Municipal, que não existia. O nosso site, prestando contas, está em dia, né? Buscamos o diálogo com a população em qualquer outro momento, além das mídias, seja pelo WhatsApp, seja por ligações, seja presencialmente nos eventos da cidade. Quando a Câmara convida, vamos até a Câmara Municipal. Então, o nosso governo, de fato, está sempre aberto. Mas faltou investir mais na propagação daquilo que está acontecendo, porque se a gente perguntar lá em Penápolis, talvez muita gente ainda não sabe que nós fizemos, por exemplo, 50 quilômetros de recap dentro do nosso município. Se perguntarmos lá em Penápolis, talvez muita gente não sabe que o nosso poço profundo está ficando pronto e vai garantir água por 30 anos dentro do nosso município. Que de 38 escolas que nós temos dentro da nossa cidade, municipais, 30 foram reformadas, ampliadas e 5 vão ser inauguradas agora até o mês de março de 2025. Faltando apenas 3 para a gente fazer 100% das escolas com um padrão de nível de qualidade igualzinho de particular. E tantos outros exemplos. Parte dos mutirões de cirurgias, nós já realizamos mais de 8.000 cirurgias em Penápolis. Então, de fato, faltou isso e já mudamos. Conseguimos aprovar em 2024, ainda após as eleições, o orçamento com um volume muito maior de investimento na área da Secretaria de Comunicação. E o nosso objetivo é agora abrirmos uma licitação para a contratação de uma agência, onde nós conseguiremos distribuir de forma lícita, transparente, os recursos da comunicação e trazendo a nossa população para dentro do governo. Então tá bom, Kaique, vamos encerrar a entrevista por aqui, porque você já resumiu tudo. Eu tô brincando. Não, aqui a gente fala bastante, mas vamos... Não, gostei de ver um poder de síntese, objetividade impressionantes. Se você tivesse que escolher, entre tudo que você me falou agora, qual foi a realização mais marcante do seu primeiro mandato, o que você definiria?
eu definiria a escolha de uma equipe técnica, onde nós conseguimos tornar a máquina pública mais eficiente do que quando nós encontramos. Porque eu falo para todas as pessoas que comprar um carro é difícil. Recapear uma rua também é difícil. Qualquer coisa que envolva dinheiro nesse mundo doido do nosso hoje, que falta dinheiro para tudo, a gente sabe que é difícil. Mas o mais difícil, na minha humilde opinião, é você mudar hábitos e das pessoas, cultura das pessoas. Então você chega dentro de uma administração pública municipal, aonde se acostumava a fazer de tal forma, e você sugere, olha, vamos colocar ali um sistema de informatização, onde você consegue dar mais celeridade nas informações, você consegue dar mais transparência. Há sempre uma resistência, porque eu gosto de ficar fazendo as marcaçõezinhas num papel de pão. Mas, poxa, isso daqui não é transparência. Isso aqui não é o ideal para o mundo de hoje. Então essa mudança de hábito e de cultura requereu de todos nós, da minha parte, da nossa vice-prefeita, a doutora Mirella Fink, que foi a nossa vice-prefeita, hoje é o Rubinho Bertolini. Naquele momento requereu de todos nós secretários dar um exemplo. Então nós sempre falávamos nos bastidores que nós trataríamos todos iguais, se eram adversários ou amigos, nós cumpriríamos o rigor da legislação. A partir do momento que nós ganhássemos a credibilidade, a gente conseguiria ter mais flexibilidade para poder avançar naquele momento difícil que Penápolis vivia, de falta total de credibilidade, com muita sacanagem, com esses escândalos todos que a gente viveu. Então, tudo isso, nós levamos praticamente 3 anos. E era uma mudança de hábito e de cultura que nós não sabíamos se dar certo, porque nós acreditávamos naquilo e teria que ir conquistando as pessoas no dia a dia, os próprios funcionários, para que aquilo ali objetivasse ações concretas e melhores para a população. Hoje eu me sinto muito feliz em poder dizer que essa mudança de hábito e de cultura, nós saímos de uma dívida de mais de 20 milhões de reais a curto prazo que largaram para a gente, para hoje nós termos dentro do caixa da prefeitura 28 milhões de reais. Ou seja, nós conseguimos criar um fluxo de caixa, não é dinheiro sobrando, mas aquela necessidade de você poder organizar as suas ações, hoje nós conseguimos. Nós hoje temos lá, por exemplo, uma máquina pública melhor estruturada, como os prédios de educação. A Santa Casa de Penápolis passou por muitas reformas, mais de 50 veículos nós compramos, contratamos mais de 300 funcionários nos 4 primeiros anos, demos aumento para os funcionários, nunca tivemos nenhum processo nas nossas costas em 20 anos de vida pública. Então, me mostra que deu certo, que valeu muito a pena e que dá agora liberdade para a gente poder cobrar mais do governo municipal, porque eu gerei essa expectativa nas pessoas, sinto isso, que as pessoas estão com a gente, querem mais, e ao lado do Rubinho Bertolini e do nosso time que permanece com a gente, nós vamos sim honrar a população, cuidando bem do dinheiro do povo e fazendo que essa expectativa se concretize. Pode ter certeza que a gente trabalha muito para isso. Kaique, você realizou alguma mudança ou reestruturação administrativa, mudança no secretariado, nas pessoas ali dos cargos de confiança? Ou Suelen, manteve tudo como estava? Você sabe que eu comentei sobre isso na nossa posse, né? Sua pergunta é boa. Eu acredito na mudança das pessoas e não na necessidade de você mudar nome de pessoas. Porque mudar apenas nomes não significa muita coisa. O que a gente precisa é fazer com que aqueles que estão vivam uma outra realidade para o momento que Penápolis está vivendo. Então vamos dar um exemplo. O começo era necessário nós sermos mais rígidos, nós temos que segurar as contas públicas para poder reorganizar a casa. Então foi essa a mensagem que nós passávamos para a nossa equipe. Hoje, eles sabem que nós precisamos ter uma amplitude de olhar mais político, aproximar mais da Câmara, aproximar mais do governo estadual, aproximar mais do governo federal, em busca de recursos, que eu não posso ficar sozinho como agente político apenas para trazer recursos, que eles também podem e devem ser agentes políticos. Então, é uma nova era, é um novo momento. E eu acredito muito no potencial desse time. O nosso time nunca me deu um dissabor de passar vergonha por falta de caráter. Então, são pessoas muito boas, de boas índoles, que são muito sérias, muito competentes. Então, eu acredito demais no nosso time. O que eu tenho feito é pedido a eles que nós possamos mudar as nossas atitudes. É um novo momento de Penápolis, não há necessidade mais de nós sermos aquela queda de braço para poder guardar cada centavo. Não, vamos investir, vamos fazer diferente. Então,
no secretariado nós não mudamos. Nós mudamos alguns chefes de serviços. Nós temos muito poucos cargos na Penápolis do Sueli. Vale a pena dizer que são apenas 20 cargos de confiança que nós temos de livre nomeação do prefeito, sendo 14 secretários e 6 chefes de serviços. Nos chefes de serviço nós fizemos algumas mudanças e nos secretariados não. Mas ninguém tem cadeira cativa. Eu falo sempre para eles também que nós estamos todos os dias avaliando, reavaliando, observando e se houver necessidade, vamos mudar. Mas como nós fomos reeleitos e com uma votação que cresceu 50% de uma eleição para outra, não tivemos nenhum escândalo, a cidade evoluiu, prosperou, então eu continuo acreditando nesse time que se mostrou muito eficiente. Perdão. Havia algum projeto importante que ficou inacabado no primeiro mandato e será prioridade agora? Sueli, inacabado pela falta de tempo mesmo, né? Parte física, por exemplo, o nosso Poço Profundo, nós tínhamos um prazo para terminar aí de 1 ano o contrato. Infelizmente quebrou uma broca, né? A perfuração, diz a empresa que é uma obra complexa naturalmente, mas que acontece isso 1 a cada 100 postos. Fomos premiados e isso daí atrasou demais essa obra. Agora está se fazendo a bomba, que é específica do tamanho da vazão de água que nós perfuramos o poço, que é específica para a temperatura que sai, que cada poço sai 40 graus, 39, outro sai 42, 46 graus, e tudo isso requer materiais específicos para aquele local. Então, o Poço Profundo é uma obra que nós estamos pegando muito firme para ser finalizado, embora, se necessário, já jorra água de lá, já conseguimos alcançar o aquífero Guarani. O Parque Aquático de Penápolis, que está fechado já há 10 anos, isso me incomoda demais também, porque nós fizemos um investimento inicial de R$150 mil, com emenda parlamentar do ex-deputado Roque Barbieri, só que não acaba aquela obra nunca, porque a empresa quebrou. Agora eu autorizei colocar mais R$400 mil de recursos próprios da Prefeitura Municipal para finalizar as piscinas do Parque Aquático de Penápolis. Então são situações como essa que nós temos que finalizar, porque começou e vai acabar, isso eu tenho certeza absoluta. E algumas outras que são complexas na parte burocrática, como a reforma administrativa. A reforma administrativa faz 3 anos que nós estamos com uma secretária extremamente competente, que é a mesma mulher que fez a última lei administrativa de Penápolis de cargos e funções. O que significa isso? Qualquer contratação por serviço público, para serviço público, seja por concurso, são funções públicas ou cargo de confiança, está dentro dessa lei administrativa. As suas cargas horárias, os valores de salários a serem recebidos, as suas responsabilidades estão dentro dessa lei administrativa, que é de 1990, a última que foi feita em Penápolis. Então faz 34 anos. Às vezes essa lei administrativa constava, por exemplo, a oportunidade do prefeito fazer um concurso para letreiro. Mas não existe mais essa profissão, ou não há tanta necessidade dessa profissão. Então você tem que ir modificando essa legislação e se adaptando ao desenvolvimento da sociedade. Nós enfrentamos esse problema, porque é complexo, que você tem 1.700 funcionários, às vezes você resolve o problema de 400, mas falta 1.300 para resolver. E aí fica aquele jogo político. Mas, pô, se não fizer para todo mundo, vai fazer para ninguém. Que é as demagogia, né? Que eu não concordo com isso. Eu acho que você tem que enfrentar o problema, você tem que começar a caminhar. Se você não tem condições de fazer tudo, você vai fazer por etapa. Mas o importante é demonstrar que quer resolver para todo mundo. Quanto mais tempo nós tivermos, mais nós vamos resolvendo para todo mundo. Só que só vão acreditar a partir do momento que você tirar do papel algum ato primeiro, né? E é o que nós estamos fazendo. E com muito diálogo com os servidores, nós vamos apresentar agora, dia 3 de fevereiro, a reforma administrativa, a sua primeira etapa, por exemplo. Então, temos muito que continuar fazendo. O nosso objetivo é continuar zerando as filas de cirurgias. Parte, por exemplo, de vesícula lá em Penápolis, de pedra no rim, de hérnia ginecológica, diminuiu as nossas filas em aproximadamente 80% no tempo de espera. Isso para mim é um orgulho muito grande, mas a gente tem mais 20 para acabar. Então são focos que nós temos. Parte de recap, fizemos mais de 50 quilômetros de recap, mas nós temos lá mais 25% das ruas em toda a cidade que estão ruins ainda. Eu quero acabar esses 25%. Então, assim como a população, também sou extremamente inesgotável na vontade de continuar fazendo. Então, sempre tenho o que fazer e nós vamos continuar trabalhando para resolver. Ah, imagino, vida de prefeito não deve ser fácil. As pessoas olham de fora e falam, não, é muito fácil. Não, não deve. É dor de cabeça quase que 24 horas, né? Porque sempre tem alguma coisa para fazer e nem tudo sai, como você falou. As empresas às vezes dão problema, às vezes quebra o equipamento, às vezes a empresa quebra e é sempre muito trabalho. Mas é gostoso, é bom, é bom. Não, tem que gostar mesmo, tem que gostar. Essa pressão toda faz parte, é normal, né? As pessoas cobrarem, reivindicarem. Importante você estar com os pés no chão e poder andar de cabeça erguida sabendo que você está trabalhando, que você está vendo evolução, dialogando com a comunidade, respeitando as pessoas, as divergências também, e olhar para frente.
Kaique, a Câmara Municipal desempenha um papel importante também no desenvolvimento do município. Como está a sua relação com os vereadores nesse mandato agora, já que a maioria seria uma oposição, você não tem uma bancada, também não teve no primeiro mandato, né? Exato. Os 4 primeiros anos nós tínhamos vereadores que foram eleitos com a gente, que eram 4 vereadores também. E dessa vez, de novo, 4 vereadores que foram eleitos no nosso grupo político. Mas como eu estive na Câmara por 2 mandatos, fui vereador, fui presidente da Câmara, eu me sinto muito bem e confortável em dialogar com o Poder Legislativo. Até porque eu não quero acreditar de jeito nenhum que alguém entre na vida pública para poder barrar o desenvolvimento da cidade. Ou vou prejudicar o prefeito, que não vai prejudicar o prefeito, vai prejudicar, na verdade, as pessoas mais simples da cidade, vai prejudicar o desenvolvimento, o crescimento de Penápolis. Então eu não acredito nisso, o diálogo tem sido muito próspero, muito positivo, já temos feito esse contato junto aos vereadores, já encaminhamos um projeto de lei para a Câmara Municipal, que já foi aprovado por unanimidade, que foram R$600, que é uma bonificação que nós queremos em Penápolis já por 2 anos consecutivos, e todo final de ano a gente dá R$600 de presente para os funcionários públicos municipais. São 1.700 funcionários públicos entre Prefeitura, EMURP, que é uma empresa municipal de urbanização, e também a parte do DAEP, que é o nosso departamento de água, e como a Santa Casa está sob intervenção, então são 2.100 funcionários que todo final de ano recebem R$600. É uma injeção direta nas famílias de Penápolis, uma injeção de dinheiro direta na economia local. Então, temos feito esse trabalho de diálogo, temos deixado as portas abertas aos vereadores e vou trabalhar muito tranquilo, Suelen, de continuar mandando para a Câmara Municipal projetos que são bons para a população. Se os vereadores não quiserem votar, lamento muito, minha vida vai seguir, a vida de Penápolis vai seguir, mas eu acredito que dá para a gente fazer muito melhor do que foram os 4 primeiros anos, dá para a gente fazer um diálogo muito mais próximo com a Câmara Municipal, para que a população ganhe com tudo isso. Então eu estou muito esperançoso, estou muito feliz, na certeza muito grande de que vai haver esse entendimento, essa compreensão com a Câmara Municipal. Já agradeço aqui de público, né, o diálogo que a Câmara tem nos permitido. Vereadores como Faleiros, lá do Policial Faleiros, vereadores como Batata, né, da Pizzaria do Batata, vereadores como, por exemplo, o Roberto Delfino, vereadores como, por exemplo, também o nosso querido amigo lá, Mário Abi, e todos, presidente que nos convidou para um café da Câmara Municipal. Então a gente quer continuar permanecendo com esse diálogo, com o Rodolfo, com o Júlio Caetano, o professor Bruno da UP, com o Ivan Samarco. São pessoas que eu tenho certeza que terão bom senso e nos ajudarão a olhar para frente, nos ajudarão a superar os obstáculos e as dificuldades que surgirão em Penápolis. Uma certeza eu deixo para todos que estão nos ouvindo. Nós vamos continuar da forma que as pessoas nos conhecem há 20 anos na vida pública. Com honestidade, com transparência, com vontade, sem medo para desafios, porque um prefeito que pegou uma cidade com mais de 20 milhões de reais de dívidas, na pandemia, sem nada, com máscara, ameaça de morte, com tudo que tem direito, não vai ser uma falta de diálogo que vai nos parar. Então a gente vai dialogar, insistir sempre nesse bom contato para que a população possa ganhar com as matérias que nós iremos encaminhar e que são matérias boas, não tem polêmica, não tem sacanagem, então simplesmente tem que ajustar algum projeto? Dá um passinho para trás, vamos ajustar o projeto, volta para a Câmara, aprova em nome do povo de Penápolis. No primeiro mandato você percebeu alguma resistência, algum projeto que era importante para a cidade, os vereadores não queriam votar ou não votaram a favor? Suelen, não percebi. Na verdade, eu sinto que às vezes são dúvidas, né? Para que a gente possa aperfeiçoar aquele projeto. Então, particularmente, eu não tenho essa vaidade. Mandou daquele jeito, tem que ser daquele jeito e acabou. Não. Mandou daquele jeito, tem alguma dúvida jurídica, ficou com alguma falta de informação, da onde vai sair o dinheiro para pagar aquilo ali, será que Penápolis tem condições de pagar aquilo ali? Então, assim, não tem problema nenhum, dá um passinho para o lado, para trás, volta para o projeto depois, aprova. Então, assim, particularmente, eu quero agradecer aos últimos vereadores de Penápolis. Essa relação foi muito saudável, foi muito sadia. Respeitei sempre as críticas que eles faziam e eu sei que são críticas construtivas. E tenho uma esperança muito grande nos atuais vereadores que creio que estão ali para fazer da mesma forma um bom diálogo, aperfeiçoar esses projetos para que a população possa, de fato, sentir a nossa presença. Porque se uma cidade der certo, não é mérito só do prefeito. É mérito do prefeito, dos secretários, é mérito dos vereadores. Se uma cidade der errado, todo mundo vai perder. Então não adianta achar que a gente vive em uma ilha e que tudo o resto pode estar cheio de lixo que eu estou protegido. Não, você vai morrer, meu amigo, desse churume, desse cenário ruim que está no seu entorno. Então todos nós, de uma forma igual,
os 13 vereadores, o prefeito, o vice-prefeito Rubinho Bertolini, os secretários, nós todos temos a oportunidade e também uma grande responsabilidade em fazermos a diferença pelo povo de Penápolis. Obrigada, Kaique. Agora são 8 horas e 32 minutos. Hoje eu estou entrevistando o prefeito de Penápolis, Kaique Rossi. Quero lembrar que o Panorama Político vai até às 10 horas da manhã. Ainda temos muito tempo para fazer bastante pergunta. Também estamos ao vivo pelo Facebook, Suelen Giron, Suelen com L só, N de navio. E se você quiser participar, mande uma mensagem por lá. Nós vamos ao rápido intervalo e já já retornamos com o Panorama Político. Estamos apresentando Panorama Político. A Malibu Exclusive é a escolha certa para quem procura uma academia completa. Tem musculação, natação, hidroginástica, dança, spinning e muito mais, com equipamentos de última geração e atendimento diferenciado. Malibu Exclusive, o resultado que você busca tá aqui. Vem treinar na Malibu, Avenida José Ferreira Batista, 2008, do lado do Aqui Tem. Malibu Exclusive, única e diferente. O Liberal Regional. O Liberal Regional. Um jornal para o anunciante que quer mais. Mais páginas, mais conteúdo, mais cidades, mais qualidade. Quer mais retorno? Faça como os principais anunciantes. Anuncie em O Liberal Regional e veja a diferença. Ligue 18-2103-5057. O Liberal Regional. Uma empresa do SRC. Jovem Pan Araçatuba 104,3. Tem sintomas de dengue, zika ou chikungunya? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Se notar manchas vermelhas no corpo, não se automedique e procure atendimento médico. Se tiver febre, sentir dores de cabeça e atrás dos olhos, não perca tempo. Procure uma unidade básica de saúde. Se sentir dores no corpo, nenhum influenciador vai te orientar tão bem quanto um profissional de saúde. Não deixe para depois o cuidado com os sintomas da dengue, zika ou chikungunya. Tem sintomas? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Voltamos a apresentar Panorama Político. Agora são 8 horas e 34 minutos, 8h34, nós estamos de volta. Você está na Jovem Pan Araçatuba 104.3. Jovem Pan, a maior e melhor rede de rádios do Brasil, jornalismo independente. Este é o Panorama Político e eu sou Suelen Giron. Hoje eu estou entrevistando o prefeito de Penápolis, Kaique Rossi. O Panorama Político também está sendo transmitido pela frequência 104.3 do seu rádio, pelo site lr1.com.br, pelo aplicativo LR1 e pela página no Facebook Suelen Giron. E você que está na audiência pode participar interagindo e enviando perguntas. Jonathan, antes de eu continuar a entrevista, deixa eu dar uma olhada no Facebook, por gentileza, para dar um bom dia para quem está aqui com a gente. Bom dia, Madalena Celone, produtora rural que está sempre aqui com o Jonathan e eu, no Jornal da Manhã, no Panorama Político. Essa tem que ganhar uma estrelinha, é uma ouvinte fiel mesmo. Arthur Júnior, advogado, bom dia, ele está mandando um abraço aqui ao Kaique. Silvinha Grupo também, que é minha audiência fiel aqui, já fez um café logo cedo. A Lúcia Mello também, muito bom dia. Felipe Luiz, bom dia, obrigada por estar aqui com a gente também, com o Kaique Rossi. Kaique, vamos continuar? Bora, tô pronto. Vamos lá, você já falou algumas coisas sobre o campo da saúde. Você falou algumas coisas que foram feitas, das cirurgias que já foram realizadas, mas ainda tem gente na fila de espera e também tem muita gente aguardando exames. O que está sendo planejado, proposto para a saúde nesse sentido dos exames, ultrassom, tomografia, cirurgias eletivas? Suelen, você sabe que nas nossas vidas eu sempre sou muito a favor do processo, do caminhar. A solução para todos os problemas, a resposta para todas as perguntas, naturalmente nós somos humanos e nunca vai existir. Mas esse caminhar, essa evolução, eu acho que tem que ser cobrada pela população e nós temos obrigação em prestarmos contas e vamos aproveitar a pergunta e a oportunidade que você nos dá para prestar um pouco de contas nesse aspecto de cirurgias, um aspecto também da questão dos exames.
Quando nós, e os números estão muito frescos na minha cabeça, porque nos últimos 10 dias eu fiz 3 reuniões com a equipe. Primeiro foi uma reunião com todos que são considerados chefes dentro da Prefeitura Municipal de Penápolis. Como eu disse, nós temos apenas 6 chefes externos, que são os cargos políticos. E nós temos 33 chefes internos. O que são esses 33 chefes internos? São pessoas concursadas e que o prefeito pode, através de um decreto, nomeá-las como chefes. Então elas recebem lá R$ 1.100, R$ 1.200, R$ 1.300 a mais por mês pela responsabilidade em cuidar de um setor. Porque a máquina pública, essa questão de hierarquia, ela necessita dessas pessoas, das chefias. Porque elas são olhos no setor para poder fazer a diferença e melhorar ali o dia a dia para os funcionários e também melhorar o atendimento e o oferecimento do serviço para a população. E nessa reunião, eu chamei a todos a responsabilidade que nós temos de aperfeiçoarmos algumas conversas que são ditas, inclusive por eles próprios, e que não condiz com a realidade. Então a gente precisava aperfeiçoar essa comunicação, porque a evolução estava acontecendo e nós tínhamos a obrigação de encaminhar essa evolução para a população. Exemplo dos números de ultrassom que você disse. Em 2021, nós comprávamos aí na média de 1.000 ultrassons por 1.500 ultrassons por mês para Penápolis. Finalizamos 2024 com 3.300 ultrassons por mês. Ou seja, houve uma evolução. Nós aumentamos mais de 100% durante os 4 anos a compra na quantidade de ultrassons dentro do nosso município. Quando você pensa em raio-x, em ultrassom, tomografia, ressonância, nós consumimos em 2024 R$2.400.000 em exames. Para 2025, nós autorizamos já um aumento de 50%. Nós vamos comprar R$4 milhões em exames para a população. Então a gente está avançando, nós estamos evoluindo. Só que o que a gente precisa fazer, além de comprar mais exames, é acabar a informatização da cidade. E eu explico por quê. Quando nós assumimos, nós tínhamos tudo no papelzinho nos postos de saúde. Hoje, cada postinho de saúde e as macros são informatizadas. Então, para tirar um relatório, quantas mulheres nós atendemos no dia 25? Nós atendemos 100 num posto, 100 no outro, legal. Mas nós tínhamos que contar essas fichinhas para chegarmos no número exato. Hoje a gente imprime o relatório em cada posto, então junta-se 10 relatórios, é mais fácil para chegar no resultado de quantas mulheres nós atendemos no dia. A informação chega um pouquinho mais rápido, mas ainda não é o ideal, porque os postos têm que ser integrados, como integrado ao pronto-socorro. Porque a pessoa passa no postinho, ela faz um ultrassom hoje, daqui uma semana ela vai no pronto-socorro, aí interna, porque não tem ultrassom, pronto-socorro, interna a pessoa com dor de novo e ela faz o mesmo ultrassom. Então você está gastando 2 vezes o mesmo exame. Então às vezes você vai comprar R$20 milhões em exames e não vai ser a solução dos problemas, porque está tendo duplicidade, até triplicidade em pagamento de exames. Então essa organização a gente continua avançando. Nós temos uma proposta para encaminhar para a Câmara Municipal, uma suplementação de R$3 milhões, onde a gente vai unificar os sistemas de informática de Penápolis, com Câmara, com DAEP, se eles quiserem aderir a esse programa. O valor é alto, porque seria para a cidade inteira, para todos os órgãos, mas nós não vamos consumir tudo. A nossa parte da Prefeitura, a nossa proposta é de R$1 milhão e alguma coisa por ano, para a gente tentar cada vez mais ter uma cidade sem papel, que foi um compromisso que eu fiz com a população durante a campanha, para dar uma rapidez ainda maior na entrega dos dados para a gente e nós não deixarmos haver esse conflito de duplicidade, triplicidade de pagamento de exames. Sueli passou, esse exame vale por 1 mês, vale por 40 dias, vale por 2 meses, o médico no sistema, ele vai baixar o exame, falar, Sueli, eu não preciso passar uma outra ultrassom, porque você já fez. Mas teve um avanço, saiu lá de 1.500 exames então de ultrassom para 3.300, por exemplo, saiu de 2.400.000 para, vai investir agora R$4 milhões na compra de exames, de imagens, que nós chamamos, tomografia, raio-x e tudo mais. Laboratorial, nós consumimos o ano passado R$977 mil em exames de urina, de sangue, de fezes, e que são os laboratoriais. Para o ano 2025, nós autorizamos comprar R$1,5 milhão em exames laboratoriais. Então tudo está avançando. A parte de remédio, nós comprávamos em 2020, que eu não era nem prefeito, R$2.600.000 em remédios. Nós estamos comprando, fechamos o ano passado, R$8.400.000 em remédio. É um absurdo, não tem fim. Então sair de 2.400.000 para 8 milhões e pouco é um aumento muito grande. Me orgulho de dizer que a gente está tendo condições de pagar.
Porque tinha dívida, hoje você tem privilégio de investir na população. Mas não é o ideal. Alguma coisa está acontecendo no meio desse caminho. Por isso que nós vamos buscar de novo um sistema mais eficiente de entrega de remédio. Porque às vezes o médico passa assim, você precisa tomar esse remédio 5 dias. Aí a prefeitura vai lá e entrega uma caixinha que tem 30 comprimidos para a pessoa. E tem gente que às vezes já tem esses 30 guardados em casa, ela vem a ter o problema daqui 6 meses, ela vai lá no posto de novo, o médico passa de novo, mais 10 comprimidos. Ela já tem na casa dele aquele comprimido, mas ela pega uma outra caixinha com mais 30 e fica estocando remédio em casa. Não pode acontecer isso. Para a gente ter o controle, não tem outra forma a não ser sistemas de informática que trava você entregar a coisa para as pessoas, que dá mais clareza para o médico poder agir e a gente continuar salvando a vida das pessoas. Então, está tendo um avanço muito grande. Parte de cirurgias. A média que se fazia em Penápolis, aí na casa de 3.000, 4.000 cirurgias em 4 anos. Nós fizemos em 4 anos 8.000 cirurgias. Esse SUS paulista, Sueli, se nós somos justos, nós temos que agradecer muito ao governador Tarcísio, agradecer muito ao secretário de Saúde do Estado de São Paulo, doutor Eleusis Paiva. Esses 2 homens, através do Kassab, da equipe do governador Tarcísio, criaram o SUS paulista. O que é o SUS paulista? A tabela do SUS nacional, que todo mundo conhece, ela está defasada há mais de 20 anos. Lá de 80 e pouco, quando criou o SUS, não teve mais reajuste. E esses valores pagos por uma cirurgia, valores pagos para um exame, é absurdo. Paga lá R$2 para fazer um raio-x, paga lá R$60 para abrir uma pessoa, ou o risco da responsabilidade que o médico tem de abrir uma pessoa para ganhar R$60. Então, isso tudo não estava sendo mais estimulante. Era um problema grave, inclusive. Outro problema grave, os contratos do Estado, eles eram por bolo fechado. O Estado chegava por uma cidade e falava, olha, eu vou pagar R$4 milhões para você administrar esse hospital. Com tantas cirurgias, com tantos exames, com a necessidade de troca de cama, tinha lá o plano de trabalho. Só que aí você ia ver, o contrato não estava sendo cumprido. O Estado não tinha como fiscalizar, porque o Estado é muito grande, vai mandando lá 4 milhões por mês. E aí a pessoa chegava, ao invés de produzir 400 cirurgias, estava produzindo 150. Não tinha controle, porque é muito grande para você ter esse controle. O que o Estado mudou agora? Eles pagam por produtividade. Então essas 2 mudanças, eles aumentaram a tabela do SUS. O que era 2, o Estado passou a pagar R$20 o raio-x. O que era 60, o Estado começou a pagar R$400 a cirurgia. Opa, começou a ficar atrativo. Aí todo mundo quer fazer cirurgia. E o Estado paga por produtividade. Quanto mais cirurgia você fizer, mais você vai receber. O que aconteceu com esse raciocínio que o Tarcísio e o Eleusis criaram? Eles estão valorizando a meritocracia. Eles estão valorizando aquilo que a gente falou há pouco no nosso início do bate-papo, a eficiência da máquina pública. Isso para mim é um orgulho, porque eu tenho o Eleusis como um pai político. Uma pessoa excepcional, um cara íntegro, correto. Doutor Eleusis Paiva, junto com o Tarcísio, merece todos os nossos aplausos. E as filas começaram a baixar. Aqui em Araçatuba, quero desejar boa sorte ao novo prefeito Lucas Zanato, que é meu amigo, mas vai precisar de muita coragem para poder salvar a Santa Casa, como a gente teve lá em Penápolis. Nós tivemos que intervir na Santa Casa para poder salvar a Santa Casa. Não é legal a intervenção. Intervenção, eu sempre falo, não é um ato para ser comemorado, mas é um ato de coragem. Porque você entra na casa de uma pessoa, tira quem está espancando a criança para poder proteger a criança. Então foi o que a gente fez com a nossa Santa Casa. Entramos lá dentro para poder proteger todo mundo que precisa da Santa Casa, que é o nosso único hospital. Então essas mudanças, né, de investimentos do governador, Penápolis começou a colocar mais dinheiro próprio dentro da Santa Casa. Nós colocávamos lá 290 mil por mês, passou a ser 350 mil reais por mês. Nós colocávamos lá tantos mil de cirurgias. Nós conseguimos agora, em parceria com os vereadores, estamos colocando mais de R$1,5 milhão de reais por ano em cirurgias e em procedimentos dentro da Santa Casa. Tudo isso foi melhorando. Eu vou para São Paulo, eu vou para Brasília. O meu primeiro pedido não é para asfalto, não é para esporte, não é para cultura, é para Santa Casa. E essa semana, por exemplo, o Roberto Delfino, o vereador, junto com o nosso vice-prefeito Rubinho Bertolini, estava em São Paulo, me ligaram junto com o Enio Tato, um deputado do PT, deputado estadual. Me ligaram e falaram assim, prefeito, nós vamos liberar R$500 mil aí para Penápolis, o deputado falou. Eu falei, olha, manda para Santa Casa, custeio para Santa Casa. Então, para a gente poder realmente fortalecer a nossa Santa Casa, nós temos um consórcio de saúde em Penápolis, composto por 7 cidades, Avandava, Barbosa, Alto Alegre, Luisiana, Braúna, Glicério e Penápolis, aonde a gente também está se fortalecendo, colocamos mais especialistas ali,
Fiquei presidente 2 anos daquele consórcio, hoje é o prefeito de Alto Alegre. Colocamos ali mais especialistas para oferecer mais serviço para a população. Dentro dos postos de saúde de Penápolis, por exemplo, nós contratamos 10 novos médicos, esses mais médicos plantonistas. Kaique, mas qual que é a diferença de um médico de PSF para um médico plantonista? O médico do PSF ele tem a obrigatoriedade de atender um paciente a cada 20 minutos. Então, a população ficava com aquele discurso: eu tenho que marcar para ficar doente? A gente sabe que a pessoa fica doente, não tem como ela escolher o dia que ela vai ficar doente. Só que realmente existe uma determinação da Organização Mundial da Saúde que no PSF, que é o Programa Saúde da Família, você tem a obrigatoriedade de seguir um atendimento a tantos minutos. Já o médico plantonista é como se fosse um pronto-socorro dentro do posto de saúde. É demanda livre. O médico fica lá 1 hora. Hoje eu sou a Suelen médico, só posso trabalhar de segunda-feira, 1 hora por segunda-feira. Não tem problema, só vou pagar por 1 hora. Quanto ganha o médico no mês? 15 mil reais. Divide lá pelos dias, pelas horas, você vai ganhar 100 reais por aquela hora. Você vai atender quantos? 10 pacientes, 8 pacientes, 6 pacientes. E isso fez com que o tempo de espera nos postos diminuísse bastante. Tanto é, Sueli, que a nossa nota foi aumentando. Nós tínhamos uma nota ali de 3, alguma coisa na saúde, hoje já está com mais de 7, de acordo com a fiscalização do Ministério da Saúde. Kaique, você está falando tantas coisas boas que a saúde está perfeita? Muito pelo contrário. A gente tem grandes desafios. Mas eu tenho um orgulho de falar que criamos o Triângulo da Saúde, que fizemos mutirões de cirurgias e batemos 8 mil cirurgias, que compramos mais exames laboratoriais, que compramos mais exames de imagem, que compramos mais remédios, que conseguimos 10 veículos para transporte de pacientes, que a UTI da Santa Casa saiu de nível 1 para nível 2. Hoje a gente recebe dinheiro para existir a UTI da Santa Casa. Que vamos inaugurar agora, dia 7 de fevereiro, faço convite para você, para todos que estão nos acompanhando, a nova maternidade da Santa Casa. As mamães tinham filhos lá, dava descarga, saía esgoto na pia de lavar as mãos. Vai lá para conhecer a nova maternidade da Santa Casa. Padrão de qualidade igual de particular. A nova cozinha da Santa Casa. São investimentos altos que nós estamos fazendo no hospital. Com o apoio dos vereadores, no caso do vereador Dr. Ivan Samarco, reformamos o centro cirúrgico da Santa Casa. Então tudo isso eu devo méritos ao nosso secretário de saúde, Dr. Luiz Washington, a nossa ex-vice-prefeita, que é médica, uma família muito querida, doutora Mirella Fink. São pessoas que eu sempre dei muita liberdade para trabalhar, mas também me trouxeram muitas soluções. Como eu agradeço muito a todos os funcionários, a Renata, a Annelise, ao Caio, um pronto-socorro que resolveu boa parte dos problemas. Então, eu estou muito feliz, muito animado com o futuro da saúde de Penápolis. Existe agora um projeto do governador Tarcísio e também do Dr. Eleusis Paiva, que vai favorecer muito ao Lucas aqui em Araçatuba, que está sufocado, coitado, com essa única Santa Casa que atende 43 cidades. Por sinal, desculpa te interromper, eu recebi uma mensagem aqui de um funcionário lá da Santa Casa aqui de Araçatuba, que hoje o pronto-socorro está lotado de novo, que estão faltando muitos funcionários, que a situação lá está muito complicada. Mas isso não é culpa do dilador ou culpa do prefeito Sim. Lucas, isso é uma situação que, infelizmente, vai ter que ter uma mudança estrutural para que tenha o controle verdadeiramente daquela máquina nas mãos. Porque se não tiver o controle, não é quanto você ganha, é quanto você gasta na nossa vida pessoal. E na administração pública é a mesma coisa. Não é quanto te mandam para a Santa Casa, é quanto sai da Santa Casa e por que sai. Então, esse enfrentamento, através de um diálogo, de uma responsabilidade, tem que acontecer. Porque, de fato, estão sufocados em todos os aspectos, por atender toda a região e por tantos outros motivos. Mas agora, com a proposta do governador Tarcísio, doutor Eleusis Paiva, de construir na cidade de Birigui, né, o ex-prefeito Leandro Maffei, junto com a prefeita Samanta, que vai ter o privilégio de acompanhar desde o início a obra. Um abraço para a Samanta também, né, uma moça nova, mas que o pai tem muita experiência, já foi prefeito várias vezes, tenho certeza que vai dar certo em Birigui. Esse hospital regional vai ajudar muito a nossa região inteira. Então, a parte administrativa é dividida em 3 micro-regiões. Lá em cima, em Andradina, que é sede, que são a região dos lagos. Araçatuba, que é a região central, e Penápolis, que é a região dos consórcios. E aí tem a região inteira, que fica também aqui sob a responsabilidade de Araçatuba, que é a região administrativa inteirinha dos 43 municípios. Com a chegada desse hospital regional, vai desafogar muito todos nós. Além disso, existe um compromisso também do governador Tarcísio, foi até falado no dia do anúncio do hospital regional em Birigui, que Penápolis vai ganhar um AME, um tão sonhado AME de mais de 10 anos de expectativa, um AME digital. O que é o AME digital? O AME tradicional que a gente conhece, que tem em Araçatuba, que tem em Promissão, com aperfeiçoamento. É só uma nomenclatura diferente de tratar o AME. O AME digital é o complemento daquilo que não tiver na região profissionais físicos para atender, vai ser atendido por telemedicina. E que está dando certo a telemedicina. Penápolis é uma das 30 cidades no estado de São Paulo,
dos 645 municípios que estamos servindo de experimento para o Estado para atender telemedicina. Já faz 8 meses que acontece esse atendimento na Macro 3 e 90% de elogios para o atendimento da telemedicina. São médicos da USP, médicos lá dos melhores hospitais que nós temos no Estado, atendendo por videochamada. E por que será que o governador e o secretário de Estado da Saúde, Dr. Eleusis Paiva, fez a telemedicina? Eles fizeram por uma pesquisa. Vocês sabem quantos % do atendimento do pronto-socorro aqui de Araçatuba, do pronto-socorro de Penápolis, do pronto-socorro de Birigui, do pronto-socorro de Andradina, de Guararapes, do nosso amigo Alex, de todos os lugares, quantos % são atendimentos sociais, que não era para estar no pronto-socorro? 85%. Lá em Penápolis, para você ter uma ideia, do dia 1 ao dia 13 de janeiro, nós atendemos na casa de 5.800 pessoas. 5.800 pessoas, é uma loucura. Você sabe que essa questão da gestão ela é muito importante mesmo, porque essa semana eu pedi um levantamento para a assessoria da Santa Casa relacionada aos tipos de atendimento. Eu perguntei se os casos de dengue teriam colaborado para essa superlotação do hospital, porque a dengue ela veio com sintomas muito mais graves. Então, a maioria das pessoas que contraem dengue, elas precisam de atendimento médico no pronto-socorro tradicional. E quando elas estão numa situação mais grave, exigem um tratamento com uma complexidade mais alta, elas vão para a Santa Casa. Elas são encaminhadas para a Santa Casa ou, no caso de Araçatuba, para quem tem convênio médico, vai para a Unimed. E aí eu pergunto isso, eu falei, quantos % estão, ou melhor, quantos estão ali por causa de dengue, quantos são AVC, quantos são acidentes de carro? Eles falaram que eles não têm esse número, que não tem como levantar por como que eu vou dizer? O tipo de atendimento nesse sentido. Tem assim, o que é grave, o que está na enfermaria, o que está no pronto-socorro, o que está na UTI. Não tem como fazer, por exemplo, um levantamento assim, é dengue. Então, vamos montar um lugar ali para atender só pessoas que têm dengue. Tá tendo um aumento no número de AVC ou de, sei lá, qualquer tipo de consequência, infarto, diabetes. Não tem isso. Então, como é que você vai adotar políticas preventivas se não tem exatamente um número do que está sobrecarregando o hospital? É acidente de trânsito? Tem muito motociclista que está caindo, machucando, precisa de atendimento? Então, precisa fazer uma campanha de prevenção no trânsito. É dengue? Então, precisa pensar na possibilidade de montar um outro lugar. A gente tem o Hospital da Mulher aqui em Araçatuba que está parado, por exemplo. Então, falta realmente essa gestão dos dados, entra dinheiro, mas como que ele está sendo utilizado e para quê? E o que está sendo atendido mais? Talvez a Santa Casa até tenha esse levantamento e não quis compartilhar com a imprensa, mas a assessora falou que ela não tem esses números, não sabe o que está sendo atendido, sabe? Primeiro que muito recente também, né, para a gente cobrar uma solução, porque não existe da noite pro dia. Então a gente tem que dar um tempo aí pro... mas nesse caso é a Santa Casa, não tem a ver com o prefeito, é a administração da Santa Casa. Sim. Mas é que agora com certeza, com a capacidade, com a qualidade do time do prefeito Lucas, né, um abraço inclusive pro prefeito, um abraço pro Arthur, que é meu irmão, meu amigo, que é secretário jurídico e tantos outros que a gente conhece aqui em Araçatuba. Eu acredito muito que eles vão buscar essas informações, que eles vão exigir que tenha essas informações, porque é dinheiro público e são pessoas muito sérias que vão querer, de fato, a transparência que você está cobrando e que tem que ser cobrado realmente, porque essas informações ajudam a dar uma melhor organização conforme a gente está conversando. São muitas mudanças que vão ser necessárias, difíceis, de muitas brigas, com certeza, mas que lá na frente vai ser um alívio para a administração atual, vai ser um alívio para a população de uma forma geral. E eu acredito que vai dar certo. Mas a gente vai requerer aí um certo tempo, porque as transformações, as mudanças não são fáceis. E volta na história de hábitos e culturas. Como 85% já é uma pesquisa do Estado, então você já tem mais ou menos os números aí para trabalhar, porque 85% do atendimento dos pronto-socorro já são sociais. É a necessidade de uma conversa, é a necessidade de uma receita, é a necessidade de um aperto de mão. Cara, que você tá louco. Não, são números Mas é que na Santa Casa aqui, o pronto-socorro são apartado. Portas fechadas, não são portas abertas. Diferente do pronto-socorro municipal, esse sim, portas abertas. E aí o Lucas abriu 2 UBSs que vão começar a funcionar 24 horas para poder desafogar o pronto-socorro municipal. Mas o
pronto-socorro da Santa Casa... É outro. Funciona de outra Total. forma. Ele funciona no modo portas fechadas. Mas você sabe que essas informações elas ajudam muito, né? Por exemplo, o caso do Triângulo da Saúde lá em Penápolis. Estava uma reunião com esses enfermeiros, quando a gente foi cobrá-los, e uma delas falou assim, olha, mas fulana, vocês não precisam mandar o pessoa para ir pro pronto-socorro para tomar soro, porque a dengue tipo A, você pode tomar um soro sentado. Então a gente tem lá os equipos, nós temos as necessidades lá, o soro, tem a cadeira. Você pode pôr o paciente com tipo A para tomar um sorinho dentro do postinho de saúde. Não precisa ir no pronto-socorro. Porque, Sueli, parece que não, mas dentro de 5.800 atendimentos, que eu estava dando um exemplo de 1º de janeiro até dia 13 de janeiro, mais de 4.200 atendimentos eram atendimentos não do pronto-socorro. Não era para estar no pronto-socorro esses atendimentos. Então, ou seja, de pronto-socorro mesmo, a gente estava falando aí de 1.200, 1.300 atendimentos, que dividido por 13 dias seria 100 atendimentos por dia, mas estão atendendo 450 por dia, aí não tem como ser rápido. Aí você vai na porta do pronto-socorro um dia que tiver um fervo e fala assim, Sueli, pessoal, tudo bem e tal, gente, vocês estão sabendo que está aberto lá a macro 4, a macro 1, vocês podem dar um pulinho para ser atendido, tem médico, vocês vão levar 10 minutinhos. Nós fizemos isso essa semana. Tava um fervo, uns 80, 90 na porta. Aí o nosso administrador lá, o Caio, foi lá, falei, Caio, vai com o pessoal, orienta, Fábio, pede para que a gente distribua melhor esse atendimento. Pergunta quantos saíram lá do pronto-socorro, de 80 a 90? 8. Então, ou seja, não sai. A gente está informando, vocês não precisam ficar na fila, não tem necessidade de ficar esperando. Por gentileza, pode ir no posto de saúde. Agora nós vamos aumentar o atendimento à noite, lá em Penápolis, nós vamos começar a tirar sangue nos postos de saúde. Para não ter que falar, mas lá não tira sangue, então vamos tirar sangue também. Na macro 4, na macro 1 já vai sair o resultado em meia hora da não é sorologia, porque isso aí leva uma semana, 10 dias para sair da dengue. Mas é um resultado prático ali, para saber se tem dengue ou se não tem dengue, para a gente já saber o que fazer de imediato, para não ter que ir para o pronto-socorro. Mas tudo isso a gente depende da população também. Então, é uma mudança cultural das pessoas de pensar assim, aqui eu vou ter mais estrutura. Mas se ela procurar uma unidade básica... mais rápido. Então assim, eu vou passar um pronto-socorro, que aí eu vou fazer tomografia, vou fazer ressonância, vou fazer ultrassom, quer fazer tudo lá. 4, 5 exames, 6 exames, 8 exames. Então, mas não é para aquilo. Então é o dinheiro dela, mesmo que está sendo investido errado, e que depois fica xingando o prefeito da porta do socorro. Ele não vai resolver. Se a gente tiver outras portas abertas, distribui melhor atendimento, que todo mundo ganha com isso. Então parabéns ao Lucas por estar abrindo mais 2 portas aí de atendimento à população. Sim, o Dr. Daniel esteve aqui com a gente no Jornal da Manhã e ele reforçou bastante que ele quer investir na saúde da família, ali no atendimento primário, aquele primeiro atendimento, principalmente de prevenção, que é o que a gente consegue, até eu que não sou especialista nessa área, acompanho, a pessoa tem ali um negócio, ela vai esperando, ela tem uma dor, ela tem um incômodo, até que o negócio fica mais grave, ela vai procurar o pronto-socorro, mas ela poderia ter buscado numa UBS esse atendimento nos primeiros sintomas, que teriam provavelmente evitado que se agravasse e ela precisasse realmente de um pronto atendimento. Eu concordo com você que nesse caso é uma mudança cultural mesmo. Eu vou esperar passar, fica a semana inteira, aí chega o domingo, sábado à noite ou domingo, aí ela vai lá e procura o pronto-socorro para resolver o problema. Está acontecendo assim, acabei de sair do postinho de saúde, pediu um raio-x. Não tem fila em raio-x, nunca teve e não vai ter, porque é um exame barato. Aí tá bom, aí liga e fala assim, prefeito, eu acabei de sair do postinho, essa saúde é uma bosta, não presta. Eu falo, mas por quê? Porque eu quero fazer o raio-x. Falei, meu anjo, nem no particular, talvez você consiga marcar assim que você acabou de sair do médico. Às vezes leva 1 dia, 2 dias para marcar um raio-x. Mas, pô, isso aí não é tempo de espera. Mas não, vou para o socorro porque lá eu faço raio-x na hora. É isso. E aí, chega alguém com urgência. Esfaqueado, um acidente, infartado, um AVC, casos de pronto-socorro. Aí tá lá, os médicos em cima para salvar a vida daquele paciente urgente. Aí aquela pessoa que ligou falando que quer fazer o raio-x na hora e não vai ter na hora, porque é no dia seguinte, no máximo 2 dias marca, tá lá, esperando. Quem que vai xingar o prefeito? É essa pessoa. Porque não é para ela ir lá, mas ela vai lá porque ela fala, eu quero fazer o exame agora e ninguém vai me tirar, eu vou fazer agora esse exame. É essa pessoa que xinga os políticos, fala, não presta, isso aqui tá demorando, tal, não sei o quê. Então a gente precisa ter essa cultura de que o político tem que oferecer o serviço. E a população a nos ajudar a distribuir esse atendimento. Penápolis eram 2 médicos no pronto-socorro, 12 em 12. Então eram 4 em 24 horas. Nós subimos para 3 médicos. Nós já colocamos agora, em alguns momentos, 4. Não é a solução do problema. Porque vão ter 6, vão ter 10, vão ter 15 médicos. Porque é o que você falou, não está tratando a doença. Kaique, mas eu fui no pronto-socorro, tomei uma bezetacil e fui embora. Mas falei, olha, é porque no pronto-socorro é só para te tirar a dor.
ela não vai tratar a sua Não doença. É um tratamento de fato. O tratamento é onde você falou, Sueli, é no posto de saúde. Mas eu confio que dá para fazer, eu confio que a gente está no caminho bom lá em Penápolis, acredito na nova gestão. Você tinha dito, desculpa te interromper, que você iria inaugurar mais uma macro. Já foi inaugurada? Está para ser inaugurada? Nós temos um postinho de saúde na cidade de Jardim, que foi um compromisso de campanha que nós fizemos, que nós vamos modificá-lo para macro. Criar lá novos serviços como farmácia, como dentista, nem começou. Na verdade, é um compromisso que a gente tem com a população de criar agora, nesse mandato, o quadrilátero da saúde. Que, como tem o pronto-socorro, a macro 4 e a macro 1 aberta, nós queremos estender mais uma porta para a população, para nós termos aí mais chance de atendimento sem ter que ir para o pronto-socorro. Nessa futura macro 5, que seria lá na cidade de Jardim, que vai ser... Por que lá? Porque nós temos dados de que é o posto que mais atende depois da Planalto e depois da Eldorado, que esses dois já estão abertos até as 9 horas da noite. Então nós iremos abrir um outro, que é o terceiro posto que mais atende, tudo para oferecer pertinho da casa das pessoas atendimento dos públicos que mais dependem dos postos, para não ter que ir para o pronto-socorro. Esse é o nosso objetivo. É um alto investimento, viu, Sueli? Para você deixar 2 postos de saúde abertos lá em Penápolis, por exemplo, é mais de R$120 mil por mês. De médico, enfermeiro, água, luz, não sei o que, remédio, equipe e tal. Não é só colocar um médico ali a mais. Pois é. Hora extra, que você tem que pagar, porque a pessoa estava trabalhando, ela não está específica para aquela função. Então ela colabora com o sistema também, a hora extra, dobrada, 50% a mais. Então, esses momentos aqui com a imprensa, eu me sinto muito bem. Porque todo mundo trabalha muito, todos os políticos, o Lucas, o Alex, a Samanta, o Rodrigo de Barbosa, o Norberto de Avandava, não sei quem, o Mário Celso lá de Andradinho. Só que tem que informar para as pessoas saberem que não é só coisa ruim quando olha para político, né? Tem as propostas, os serviços bons. Alô, alô, pessoal de Penápolis que está ouvindo a gente, aproveita a oportunidade para fazer perguntas aqui para o Kaique, que ele está disposto a responder essa reclamação que você faz lá nas redes sociais, o textão, os desabafos, manda para cá que ele já esclarece para você. São 9h03, nós vamos ao segundo intervalo e daqui a pouco a gente está de volta com o Panorama Político, que vai até às 10 horas da manhã. Hoje eu estou entrevistando o prefeito de Penápolis, Kaique Rossi. Também estamos ao vivo pelo Facebook, Suelen Giron. Se você quiser participar, mande uma mensagem por lá. Nós vamos a um rápido intervalo e já já retornamos com o Panorama Político. Aguarde um instante só. Estamos apresentando Panorama Político. A Malibu Exclusive é a escolha certa para quem procura uma academia completa. Tem musculação, natação, hidroginástica, dança, spinning e muito mais, com equipamentos de última geração e atendimento diferenciado. Malibu Exclusive, o resultado que você busca tá aqui. Vem treinar na Malibu, Avenida José Ferreira Batista, 2008, do lado do Aqui Tem. Malibu Exclusive, única e diferente. O Liberal Regional. O Liberal Regional. Um jornal para o anunciante que quer mais. Mais páginas, mais conteúdo, mais cidades, mais qualidade. Quer mais retorno? Faça como os principais anunciantes. Anuncie em O Liberal Regional e veja a diferença. Ligue 18-2103-5057. O Liberal Regional. Uma empresa do SRC. Você ouve Jovem Pan Araçatuba 104,3. Jovem Pan. Tem 10 minutinhos? A hora de evitar a proliferação dos focos do mosquito é agora. Aproveita que tá esperando o bolo assar pra eliminar qualquer água parada. Tem 10 minutinhos esperando o mozão escolher o filme? Aproveita pra colocar areia nos pratinhos de plantas. Tem 10 minutinhos para esperar o time entrar em campo. Aproveita pra dar uma geral no quintal e relembrar os vizinhos. 10 minutos por semana fazem total diferença pra eliminar focos do mosquito e prevenir dengue, zika e chikungunya. Tem 10 minutinhos? A hora de prevenir é agora. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Voltamos a apresentar Panorama Político. Olá, bom dia. Agora são
9h06. Hoje o Panorama Político está entrevistando o prefeito de Penápolis, Kaique Rossi. Você pode acompanhar pelo seu rádio e no 104.3 e também pelo Facebook Suelen Giron, Suelen com L só e N de navio, e você pode enviar a sua pergunta para o Kaique, que ele tá aqui, ó, respondendo tudo. Perguntou, ele já responde, já esclarece, tá muito sincero aqui. Nós estamos agora no... Peraí, pode falar agora. Nós também convite pro churrasco, pode chamar também, viu? Isso, primeiro cobra, depois assopra. Primeiro morde, bate, depois assopra e tá tudo certo. Se você quiser participar, pode participar. A gente já tá acompanhando aqui as perguntas e os bons dias. Eu consigo ver, Jonathan Alves, o Facebook rapidamente aqui, por gentileza. Deixa eu só aumentar aqui. Um bom dia para Andréia Fogaça Virgulina. A Andréia é de Penápolis, certo? Isso, é de Penápolis. Bom dia, Andréia. Muito obrigada pela sua audiência. A Silvia Nil é do Instituto da Assistência Social também. Deixa eu ver o que ela escreveu aqui. Bom dia, parabéns, Kaique. Administração aprovada. A Silvia Nil está te mandando um abraço. Muito obrigado. Edilson Sequinato também. Bom dia, Edilson. A Denise Martins Saad, muito bom dia, Denise, obrigada por estar aqui com a gente. E o Carlos Catalani disse, bom dia, excelente entrevista, muitos esclarecimentos, parabéns. Se você quiser mandar sua mensagem, aproveita que ainda dá tempo. O programa Panorama Político vai até às 10 horas da manhã, então ainda tem um tempinho aqui, vamos lá. Kaique, vamos continuar aqui, a gente falou bastante da saúde, aliás, praticamente só de saúde no segundo bloco. E não deu tempo de eu te perguntar sobre a dengue. O que está sendo feito para controlar essa situação? Suelen, lá em Penápolis, os casos de dengue, naturalmente, como de todos os lugares, aumentaram. O ano passado nós tivemos a felicidade de não sofrermos tanto com esse mal. Conseguimos ter pouquíssimos casos. Esse ano já houve um aumento, 42% do ano passado se comparado com esse ano. O aumento, infelizmente, está acontecendo. E a gente tem alertado constantemente pelas redes sociais, constantemente nas entrevistas que nós damos na mídia local, pedindo para a comunidade nos ajudar nessa ação mais rápida, mais concreta de fiscalização dos seus quintais, sem depender do agente público chegar na sua casa e pedir licença, vamos aqui orientar o que pode, o que não pode. Todo mundo sabe que não pode deixar água parada, então olhar aí os seus vasinhos de plantas, sua latinha no fundo de casa, sua telha, o seu tijolo se não acumulou água, e se tiver um pouco de acúmulo que jogue fora, para que a gente não tenha aí a proliferação desse mal, que na verdade, de novo, é cultural, é triste. A dengue está matando tanta gente, fazendo tantos sofrimentos, e depende da gente apenas, de não deixarmos nada acumulado com água. Então, a gente tem orientado nisso. Uma outra ação que nós temos feito são os nossos próprios agentes indo às casas, mostrando, virando o que tem que virar de ponta cabeça para poder descer água. Fizemos o fumacê também. Esse fumacê é um objetivo de matar os mosquitos, que ele não mata a larva, mas ele vai matar os mosquitos para diminuir a chance de proliferação da dengue. Abrimos, que já existe um decreto de um comitê permanente de avaliação dos casos da dengue, mas está sendo feito reuniões mais frequentes para que a gente discuta novas ações a serem desenvolvidas em relação a isso. Nos preparamos a parte de remédio, infelizmente, de soro, disso, já estamos comprando para que não venha faltar para a nossa população. Então são muitas as ações, mas a mais importante é o nosso dia a dia, é nós nos conscientizarmos de fato que nós precisamos estar todos atentos e nos ajudarmos para poder combater isso daí que tem gerado assim tanto sofrimento. Todos nós estamos suscetíveis a termos dengue. Meu sobrinho estava com dengue semana passada, meu cunhado semana retrasada. Então, assim, é uma situação complicada. Ainda é uma realidade triste, mas não é gravíssima em Penápolis. Houve um aumento bastante significativo, mas ainda não está um surto generalizado, ainda não é considerado uma epidemia. Mas nós estamos muito preocupados porque o avanço está muito rápido e temos aí até águas de março ainda um pouco aflito e angustiado com essa situação. A gente tem a sorte de não estar chovendo tanto. Não sei como tá, assim, em Penápolis é diferente daqui, porque aqui em Araçatuba a chuva vai chegando perto, tem previsão, a gente fica olhando, torcendo por ela, mas ela se manda. Não, até agora nada, tá bem seco por aqui. Em Penápolis em janeiro choveu, final de dezembro, começo de janeiro choveu bastante.
Então talvez por isso que tenha sido os motivos do aumento da dengue, mas nós estamos animados que vamos vencer, se Deus quiser, essa situação. Kaique, vamos mudar de assunto. Uma outra demanda que tem surgido, que surge bastante lá em Penápolis, é a questão das vagas em creches. Como que está isso? Já está diminuindo essa fila? Já diminuiu? Quais são os passos para zerar isso? Sueli, particularmente a mim, eu não recebo nenhuma crítica com relação a isso. Isso que o meu celular é o mesmo faz 20 anos, ele virou praticamente uma ouvidoria da cidade. Tudo que acontece chega pra gente. Não tem recebido crítica nenhuma de vaga na creche, porque a gente está investindo. Essas ampliações e reformas das unidades escolares, são 38 que nós temos em Penápolis, 30 já foram reformadas e ampliadas, 5 já estão em fase final de conclusão. Nós vamos inaugurar agora no final de fevereiro, começo de março. E onde vão ser essas 5? São pipocadas, né? Cora Coralina, são outra lá no Eldorado, são regiões distintas da cidade. E todas elas nós temos ampliação. Então, uma ala nova, 4, 5 salas novas, 2 salas novas. Estamos fazendo uma na Planalto 100% nova, desde o alicerce, vai ser a maior de Penápolis. Estamos investindo mais de 5 milhões de reais com recursos próprios da Prefeitura para realizarmos essa obra tão aguardada por 20 anos pela educação de Penápolis. Essa é a parte estrutural. A parte operacional, nós estamos contratando muito pela educação. Então, no primeiro mandato nosso, nós contratamos, acho que 80 ou 89 educadores, professores, tudo isso, porque cada um desses educadores são 5 crianças. Então, se você contrata 50, você gera 250 novas vagas de atendimento para as crianças. Então, você precisa de espaço físico e de gente para trabalhar. E nós caminhamos nos 2 sentidos. E agora, a semana passada, nós autorizamos a contratação de mais de 16 novos funcionários para a educação, sendo 12 professores, que daí já não é para creche, já são os maiorzinhos, sendo lá a parte de inspetor de alunos. Então a gente está muito preocupado e sempre investindo bastante. Ao lado da saúde, a área que a gente mais investe, naturalmente, pela percentual que é obrigado por lei lá, os 25%, mas a gente extrapola isso bastante. O ano passado nós investimos 30%, então a gente era obrigado 25%, mas investimos 5% a mais. Quando você coloca 5% a mais de 300 milhões, nós estamos falando aí de 15 milhões de reais. Quando você coloca 15 milhões de reais, nós estamos falando de mais de 1 milhão de reais a mais por mês, que não era a obrigatoriedade, mas que é o nosso foco de investir em políticas públicas estruturantes que vão de fato modificar a sociedade, e a educação a gente sabe que muda. Nós recebemos prêmios na educação de Penápolis. Na parte de alfabetização, por exemplo, o governo federal lançou um projeto que chama Selo Ouro, Prata e Bronze na educação. Penápolis foi uma das poucas cidades no Brasil, e não são tantas assim, que nós recebemos o selo Ouro na educação de alfabetização. Então tudo isso é o trabalho que está sendo desenvolvido. Nós temos um grupo que chama Superação, é um programa que nós criamos de atendimento de TO, de psicólogo, fonoaudiólogo, para atender as crianças que têm dificuldade de atenção ou autismo, alguma coisa assim do tipo. Também estamos criando em Penápolis uma vaga de cuidador. Dentro da reforma administrativa, nós vamos criar os cuidadores. O que são os cuidadores? Em Penápolis, na reforma administrativa, nós vamos reconhecer os educadores, que são as pessoas que ficam com as crianças, que têm a obrigatoriedade pedagógica com as crianças, como professores. Então, para nós, a partir do momento que os vereadores votarem, educadores e professores serão categoria única, receberão o mesmo salário. E, a partir daí, nós iremos criar um cargo de cuidador, que são as pessoas que vão limpar o nariz da criança, que vão levar uma criança para tomar uma água, que vão ficar ao lado da criança que estiver mais agitada, para acalmar aquela criança, enquanto a professora, que é o educador, o professor, eles foquem 100% na parte pedagógica com as nossas crianças. Com certeza isso vai dar um suporte para a categoria, são mais de 230 educadores que nós temos em Penápolis, mais de 400, 500 professores, isso dá um suporte para elas e também vai melhorar muito a educação de Penápolis, vai dar uma segurança para os pais, sabendo que seus filhos vão estar ainda mais bem cuidados dentro da nossa rede municipal. A nossa secretária Neira é funcionária de carreira, muito sensível a essas dificuldades. Com relação a vagas, confesso para você que eu nunca ouvi crítica. O que existe não é a falta de vagas, mas sim a questão de opção da escola. Olha, eu morava no bairro Pereirinha, então eu estudava lá naquela escola, mas eu mudei lá para Santa Terezinha e eu não quero mudar minha criança. Mas não tem como, a legislação fala, a vaga é sempre mais próximo da casa das pessoas. E por que a gente tem que cumprir essa legislação? Porque senão o transporte nunca vai dar.
Se a pessoa fica mudando, vai o ônibus para cá, a logística nunca vai dar certo. Então você deixa as crianças mais próximas da escola, algumas não precisam de transporte, que dá realmente perto, e as que precisam, o investimento acaba sendo mais eficiente. Então, tudo isso a gente tem se preocupado, tem cuidado, e eu percebo isso. Eu quero aquela escola, mas não que não tem vaga na cidade. Óbvio que se você pensar com o passar dos meses, um ano, chega janeiro, agora fevereiro, todo mundo vai ter vaga. Vai chegar lá para maio, junho, vão começar a ter as filas de espera. Por quê? Porque a partir do momento que você já distribui as vagas, quem for chegando, eu não era penapolense, mudei para Penápolis. Nasceu uma criança que não está nessa lista de janeiro. Então daqui um mês, 40 dias, nasceu criança, vai completar 4 meses, ela tem direito à escola. E aí não estava programado para aquilo, porque a gente colocou todo mundo que tinha na lista agora em janeiro e fevereiro. Aí depois de uns 3, 4 meses de funcionamento, um ano é normal ter uma necessidade ou outra. Mas com as reformas que nós vamos entregar e com as novas contratações, nós estamos antecipando para que a gente evite o máximo possível da quantidade de pessoas nessas surpresas que vão surgindo, nascimentos que não estavam dentro do nosso histórico ali de necessidade, gente que veio de outras cidades e tudo mais. Kaique, em relação, vamos mudar de assunto de novo, à preservação ambiental, manejo de resíduos sólidos em Penápolis, quais foram os avanços nessa área? Menina, é uma luta, né? Essa questão dos resíduos sólidos que a gente trata como lixo, né? Lixo doméstico ou até mesmo os recicláveis, realmente são desafios. Porque no caso do reciclável, por exemplo, nós temos um orgulho muito grande em Penápolis, nós temos lá 6, 8 ecopontos, que são pontos de autorização para que você deposite o seu reciclável. Madeiras, vidros, plásticos, e o nosso departamento de água e esgoto de Penápolis, o DAEP, que é liderado pelo presidente Bachiega, o Carlos Alberto Bachiega faz um trabalho fantástico ao lado de toda a nossa equipe, vão lá quase que diariamente recolher esses materiais que estão no ecoponto. Tudo para não jogar esse material nas ruas, tudo para não jogar esse material em qualquer local. Então tem os ecopontos, nós temos a coleta seletiva feita pela Cooperativa dos Recicladores de Penápolis, que já existe há 23 anos, a gente sabe que eles se esforçam muito, mas nós estamos suscetíveis ao preço de dólar, do mercado, então quando cai um pouquinho o valor desse material reciclável, aí é aquele Deus nos acuda. Olha, Kaique, o que a gente está produzindo não está dando para gerar um bom ganho para os cooperados. Precisa de um apoio melhor da administração e tal. Aí é uma fase de transição. E isso tem 2, 3 vezes ao ano. Uma outra situação é a questão do resíduo sólido. Que para você aprovar um aterro, Sueli, nós levamos aí em média 10 anos. Porque a CETESB, que é o órgão fiscalizador, é bem complexo, é bem difícil. Você precisa de uma área muito grande, 15 alqueires, um mínimo, 10 alqueires. Isso custa, só uma área dessa aí, você vai pagar 3, 4 milhões de reais. Depois, para você cumprir todas as exigências, você pode pôr que um novo aterro vai custar aí 10, 15 milhões de reais. E você não faz da noite para o dia. Então faz 4 anos que nós estamos administrando a cidade. Esse aterro, quando a gente assumiu, já tinha um prazo de 9 anos. Então, nós temos um aterro hoje, tempo útil ali, de 5 anos, de 6 anos. E aí, minha amiga, esse planejamento para o futuro é apertado. Vai acabar morrendo na mão da iniciativa privada, que é ali por perto, dentro de Penápolis mesmo, um cara comprou lá 40 alqueires de terra para fazer simplesmente esse nosso aterro, né? E aí vai ter que acabar pagando para uma empresa para poder cuidar desse resíduo sólido. Mas ainda que vai ter uma saída, uma solução. Mas essa questão é sempre um desafio muito grande. O que nós avançamos com isso, né, nessa parte de limpeza da cidade, de recolhimento, houve a criação do Projeto Sol. Esse Projeto Sol são as varrições de ruas. Então nós temos hoje mais de 200 pessoas da comunidade varrendo a própria vila que ela mora, a própria região que ela mora. Isso cria um senso de pertencimento, isso distribui renda, porque você paga para a própria comunidade varrer a frente das suas casas. Então tem dado muito certo. Esse projeto foi eleito o melhor projeto social do estado de São Paulo inteiro em 2022. Nós ganhamos um prêmio do Tribunal de Contas, que tem a obrigatoriedade de fiscalizar todas as prefeituras. Foi muito bacana. Como que funciona esse projeto? O Projeto Sol, ele é um projeto que são os provedores do meio ambiente, são os cuidadores do meio ambiente. Então nós criamos uma legislação onde você coloca lá as famílias da comunidade para cuidar do seu próprio bairro. Então eu moro no bairro X
eu só posso fazer parte do Projeto Sol e as pessoas que vão varrer as frentes são escolhidas pelas colmeias. O que são as colmeias? Como se fosse de abelha mesmo. Tem cada região de Penápolis, foi distribuída em 15 regiões, nós temos 4 voluntários que nos ajudam na fiscalização e na seleção das pessoas que vão varrer. Então, se chegar para a administração uma crítica que aquele setor não foi limpo naquele dia ou naquela semana, a pessoa já é desligada automaticamente, já entra o próximo. Mas a pessoa recebe alguma coisa por isso? Nós remuneramos ali de R$700 a R$800 por mês, para cada um. É um investimento de mais de R$200 mil por mês, que não existia. E equipamentos também? Tudo. Nós damos lá o carrinho, que antigamente usava-se para os garis, nós damos o colete, nós damos a vassoura, nós damos a pá, o saquinho de lixo, dá tudo. E é um trabalho fantástico, porque você cria um senso de pertencimento. A pessoa vai ver um colega, um vizinho, um parente jogar uma latinha na rua que ela vai varrer, ela vai cobrar. Falou, por favor, pô, você tem mais intimidade de cobrar do que a administração ir lá e autuar. Então, queria-se esse fortalecimento social, além de distribuir rendas. Você não dá a coisa de mão beijada, você fala, olha, vamos nos ajudar a cuidar do que é seu. Então, a pessoa tem a obrigatoriedade de trabalhar 3 vezes na semana, de varrer 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta, o horário que ela quiser. Se ela quiser varrer das 4 da manhã às 6 da manhã, se ela quiser varrer da meio-dia às 2 da tarde, se ela quiser varrer das 8 da noite até as 10 da noite, porque o nosso objetivo é que crie esse senso mesmo de proteção local. Então, pra gente, não importa se você tem alguma deficiência, se você é idoso, se você está trabalhando, se você está aposentado, quer participar do Projeto Sol, nós colaboramos e vocês colaboram com a comunidade também. Então, foi eleito o melhor projeto social do Estado de São Paulo inteirinho em 2022. Outro avanço. Nós compramos mais de R$3 milhões em equipamentos na parte de tratores e maquinários, então poda de árvore, compramos equipamentos modernos, rastelos, tudo para dar condições de trabalho para que a cidade fique mais limpa, as praças mais limpas e tudo mais. Foi-se colocado um container também em alguns bairros da cidade, o centro tem, o bairro Belong tem, o Walter Monteiro tem, com o objetivo do que com esses containers? De diminuir os garis. Porque como o custo aumenta muito, para não repassar esse custo, né, para a população que não aguenta mais pagar imposto, nós criamos uma forma de recolher o lixo que já acontece na Europa, acontece na maioria das cidades. Que uns acham polêmicos, outros adoram e que está caminhando. Então, é uma outra mudança que foi feita dentro do nosso governo. Contratamos novos funcionários, né, saímos lá de 15 funcionários para mais de 30 nessa parte do setor de limpeza e vamos continuar investindo, porque é uma necessidade muito importante. Kaique, em relação à reforma e melhorias na estação de tratamento de água e sistema de tratamento de resíduos gerados pela estação de tratamento de água. Olha, Suelen, estamos com um projeto na Câmara Municipal, faz uma semana, 10 dias já de diálogo junto aos vereadores. É um número que ele, por si só, pode gerar uma dúvida, uma insegurança para quem escuta, né? São R$47 milhões que nós estamos pedindo de oportunidade para poder participar do PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. No PAC você tem 2 frentes. Ou o governo federal subsidia 100% do seu projeto, como se fosse a fundo perdido, você não paga nem um centavo, ou você participa de um juros extremamente atrativo, importante o investimento que o governo federal está fazendo e que seria muito bom se os vereadores aprovassem esse projeto na segunda-feira, dia 27 agora, para que a gente possa avançar significativamente nessa pergunta que você fez da estação de tratamento de água de Penápolis. Nós temos uma estação de tratamento de água de 40, de 50 anos, aonde não houve investimento. E o nosso DAEP, Suelen, eu falo com muito orgulho, é um dos melhores que nós temos no Brasil. Vários prêmios nacionais e internacionais. A qualidade da água de Penápolis é incrível. Você pode tomar água da torneira como se fosse água do filtro. É 100% tratado, 100% de esgoto tratado. E a gente não pode ficar obsoleto como está ficando. Porque quanto mais destruído fica o seu departamento, mais fácil fica para vender o departamento. O mundo capitalista é assim. A Sabesp foi vendida com qual objetivo? De levar água melhor para as cidades que são Sabesp, de levar mais segurança hídrica, de levar mais estabilidade, conforto para a cidade, que tem Sabesp. Mas você acha que o governador queria terceirizar? Talvez não. Mas por que foi obrigado a fazer? Porque ele não tinha 15, 20 bilhões de reais para colocar na Sabesp, de uma vez só. Quanto mais demora para atualizar, modernizar, mais caro vai ficando depois. Vamos falar a palavra séria, mais fudido fica e com certeza um dia, eu falei isso para os vereadores e falo de público, não tenho medo de falar isso. No meu governo ninguém vai mexer no DAEP. Mas se não me derem chance de melhorar,
Eu, como penapolense, já fico muito triste porque não vai passar de 10 anos estão vendendo da EP. Não vai passar de 10 anos, a discussão não vai ser investir 47 milhões de reais. A discussão vai ser, vai privatizar o da EP ou não? Porque tudo muito velho. Você vai lá ver as rachaduras que tem nos nossos tanques de tratamento de água. Aquilo ali, primeiro, pode gerar um acidente gravíssimo, porque está dentro da cidade. São milhões e milhões de litros d'água embaixo da terra, no centro de Penápolis. Se aquela porcaria estourar, minha amiga, mata a gente, inunda a cidade inteira. Esse é o primeiro problema. Segundo, a água é 100% tratada, mas tem maneiras mais eficientes de você tratar essa água para ela ser ainda melhor. Hoje você tem uns filtros lá de 35 anos. É igual o filtro do café, não tem que trocar de tempo em tempo? Qual é o medo de enfrentar esse problema, essa necessidade de garantir água potável, de abrir a torneira das nossas casas e ter a mesma água de qualidade que nós temos há 40, 50 anos em Penápolis? Não tem o receio, tem dúvida, vamos tirar as dúvidas, mas que temos que avançar, temos. E avanços importantes nós já fizemos nesse setor, como por exemplo a nossa estação de tratamento de esgoto, que não é água, mas a água vai cair para ser tratada antes de ir para os rios, para os córregos da nossa região. A nossa estação de tratamento de esgoto de Penápolis, que é a ET, a ETA de esgoto isso, a ETA é de água. A ET, nós fizemos um investimento de mais de 4 milhões de reais para desassorearmos agora nos 4 primeiros anos. Então vão tirar aquelas impurezas todas do fundo, porque a vazão cabia lá 100 litros. De repente começa a ficar aquelas impurezas, cabe 80, começa a transbordar 20 litros contaminado para os rios. Enfrentamos esse problema, a Câmara aprovou. Nós pegamos o financiamento de 10 milhões, fizemos o poço profundo, que vai ter água, que é a matéria-prima para ser tratada, e o esgoto está garantido. Agora nós precisamos enfrentar o problema do tratamento da água. Feito isso, nós podemos nos orgulhar de dizer que Penápolis, diferente de muitas cidades, que falta água, que tem problema com o esgoto, nós não teremos mais nada de risco por 30, por 40 anos. Caso contrário, eu vou deixar de novo reforçado isso, que eu não quero ser cúmplice dessa irresponsabilidade. Eu não dou 10 anos para o DAEP estar sendo discutido a sua privatização, porque está muito feia a situação lá de estrutura e a gente precisa de fôlego. Ah, Kaique, eu não acho legal pegar 47 milhões, tudo bem, mas como o PAC aprovou 47 milhões, o projeto tem que ser aprovado em 47 milhões. Mas não significa que os vereadores, ao aprovar o projeto de 47 milhões, que já gastou esse dinheiro. Porque o que vale na administração pública é o contrato. Então eles dão chance da gente continuar com o projeto. Aprovou? Continua com o projeto. Vai para a Caixa Econômica Federal ainda, para ser reavaliado de novo se a prefeitura tem esse fôlego para pegar esse investimento. Aprovou de novo para a Caixa Econômica Federal na última etapa, retornam para Penápolis para assinar o contrato ou não. E aí, eu até assumi o compromisso com os vereadores. Querem fazer por etapa? Vamos fazer por etapa, mas a gente não pode se acovardar. Então, se deu 47 milhões, eu sou favorável a pegar os 47 milhões. Mas se acha muito, vamos pegar 12, vamos trocar pelo menos os filtros, vamos fazer avanços. Porque se não fizer nada, eu lamento muito que... Primeiro, a gente já gastou dinheiro para fazer todo esse projeto. E fico muito triste da gente se acovardar da responsabilidade que nos chamam. Ainda tem uma chance de fazer história. E ainda tem que apresentar um bom projeto também, né? Claro, a empresa que nós contratamos para fazer esse projeto de 47 milhões é a melhor que tem no Brasil. Todos os papas, né, as sumidades de água, de engenharia do Brasil, batem continência para essa empresa. Porque não pode brincar com 47 milhões. 47 milhões não é 400 reais. São 47 milhões. Que com juros mesmo baixos, ele vai se transformar em 20 anos em 90 e poucos milhões. Então é quase 100 milhões o projeto inteiro, com juros, o caramba 4. Mas compensa. Porque vai pegar 12 milhões no mercado hoje, com esses juros altos que tá, para você ver quanto viraria. Viraria 12, viraria 50. Agora, o PAC está subsidiando uma parte, a Caixa Econômica Federal está dando uma parte. Então, acho que a gente tem que aproveitar para fazer essa história. Sueli, eu sempre dou exemplo, quando tem alguma coisa nesse nível de importância, da Torre Eiffel. Os vereadores lá da França, isso é uma coisa real, pode jogar no Google que vocês vão ver. A França fez aquela torre com o objetivo de mostrar o poderio da engenharia da França para a Europa. Que até então a Alemanha era famosa e tal. Falaram, nós vamos fazer. E fizeram com um prazo determinado para arrancar. Então eles investiram milhões para erguer uma torre com um prazo determinado para tirar. E aí gerou uma polêmica na cidade. Não tira, não tira, quando chegou o prazo para tirar. E ela falou, vamos fazer um plebiscito. E vamos mandar para a Câmara que eles decidem lá. E mandou para a Câmara. Os vereadores de Paris votaram. E aí empatou a votação.
Você imagina a pressão na cabeça daquele presidente da Câmara naquela oportunidade. Tira ou não tira a Torre Eiffel? O cara votou para ficar com a Torre Eiffel. Hoje é o equipamento mais visitado, o monumento mais visitado no mundo. Quantos milhões nos geram para a França e para Paris? Então, eu digo mesmo, nós estamos tendo essa mesma chance de fazermos a história, para que os nossos netos, os nossos filhos, daqui 30, daqui 40 vão falar, meu pai, minha mãe, que temos uma vereadora na Câmara, que é a Jandinheia, eles tiveram coragem, eles olharam para o futuro. Eles não ficaram falando na Câmara de buraquinho, de cortar árvore, cresceu mato, roça, é normal. Vai chover, vai crescer mesmo, vai chover, vai ter buraco mesmo. Nós temos que fazer coisas grandes, coisas importantes, que ficam marcadas para as próximas gerações. E eu estou muito confortável, muito seguro que é necessário nós investirmos no DAEP. E já estamos dando demonstrações. Quando eu falo que comprou 3 milhões de equipamentos, é respeito com a água, é respeito com o esgoto, é respeito com a vida humana. Quando a gente fala que a gente colocou 4 milhões para desassorear um negócio que ninguém nem sabe que nós fizemos, que era muito melhor pegar 4 milhões e recapear a rua, nós fizemos porque é importante. Fico feliz. Quando a gente fala em fez do Poço Profundo, outra obra importante, porque a gente está pensando no futuro. E agora chegou a hora de nós fazermos juntos a estação de tratamento de água de Penápolis. Até porque, Kaique, esse tipo de problema, vamos dizer assim, de desafio, não dá para ser resolvido em cima da hora, caso o problema apareça, Exatamente. Realmente chega no limite. E se precisar, vai sair muito mais caro. Muito. Você pega, por exemplo, estourou lá, tá tudo rachado. Só ir lá ver. Os vereadores podem ir lá ver, a população pode ir lá ver, tá tudo rachado. Estourou aqueles tanques todos lá. É o que você falou. O prefeito que tiver na época, espero que não seja eu, porque a gente está tentando resolver, vai colocar lá um decreto emergencial, calamidade pública. Aí, minha amiga, você pode comprar sem licitação, negócio de 10 vai virar 400, enfim. É o que acontece em muita cidade, tá que eles deixam acontecer Exato. o problema para depois conseguir uma verba sem precisar licitar. Sem muita explicação, né? Exato, a corrupção muitas vezes está aí. E também tem a questão da falta d'água, né? Que a gente viu o ano passado, Tá bom. essa seca em muitos lugares, em muitas cidades, justamente por falta de trabalhos de prevenção. A gente sempre espera que a chuva venha, mas se ela não vem? Pois é, realmente, sabe, ô Suelen, a gente precisa caminhar. É o que eu falei numa outra colega de vocês, lá em Penápolis, na Show FM, eu falei assim, olha, aumento para funcionários. Tá bom, olha lá o índice que está investindo hoje na folha de pagamento para o funcionário, só aquele índice, legal, então dá para dar tanto por cento. Bacana, é verdade, ninguém está mentindo, daria para dar. Só que você só quer o aumento, aí você não vai cobrar nada durante o ano de estrutura de trabalho, não vai cobrar reforma administrativa, não vai cobrar mais nada, é só o aumento. Então a gente tem que ter responsabilidade de saber que você tem que dar o aumento, mas você também tem que comprar o equipamento, mas você também tem que fazer reforma administrativa, você tem que distribuir esses investimentos. A mesma coisa com a água, com o saneamento. Eu vou fazer só recap? Não, eu vou ter que distribuir esses investimentos. E a água é vital, é necessidade premente, básica para a gente poder viver. E não só para viver, tá? Que já seria muito, né? Porque a vida humana não tem preço. Mas para um desenvolvimento de uma cidade, gerar emprego, diminuir desigualdade social, você precisa de água, você precisa de esgoto. Pergunta para qualquer empresário do porte do cara que foi lá para Penápolis agora, o Fertipar, um grupo gigantesco, quinto mais rico do Brasil, investindo 60 milhões de reais lá numa fábrica de fertilizantes. Pergunta qual foi o motivo que ele foi para Penápolis. Ele fala a localização da cidade. Ele viria ou Penápolis ou Araçatuba. E ele ficou naquela, Penápolis ou Araçatuba, Penápolis ou Araçatuba. Graças a Deus que ele ficou em Penápolis, porque ele fala, olha, a localização da cidade e fala da água, fala do saneamento de Penápolis, que já é uma marca da cidade. Então nós vamos se acovardar, porque o número de 47 milhões é um número alto. Se for aprovado o financiamento pelo PAC, é porque a cidade tem condições de pagar. Então, com os pés no chão, com responsabilidade, vão pagar menos do que em algum momento tem que pagar, como você falou, muito mais. Esse foi Kaique Rossi, estamos aqui entrevistando ele hoje no Panorama Político e são 9h35, a gente vai agora para o último intervalo, lembrando que o Panorama Político vai até 10 horas da manhã, perdão. É que eu e o Kaique a gente fala tanto que se bobear dava para fazer um programa até 10 horas da noite. Oi? Só vocês dois aqui. Não, o Jonathan Alves fala pra caramba também, hoje ele tá quietinho aqui. Mas enfim, dá tempo de fazer muita pergunta. Se você falou, preciso saber sobre tal assunto, vai lá no meu Facebook, Suelen Giron, manda sua pergunta, participa por lá. Nós vamos a um rápido intervalo e já retornamos com o Panorama Político. Aguarde um instante só.
Estamos apresentando Panorama Político. Tem sintomas de dengue, zika ou chikungunya? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Se notar manchas vermelhas no corpo, não se automedique e procure atendimento médico. Se tiver febre, sentir dores de cabeça e atrás dos olhos, não perca tempo. Procure uma unidade básica de saúde. Se sentir dores no corpo, nenhum influenciador vai te orientar tão bem quanto um profissional de saúde. Não deixe para depois o cuidado com os sintomas da dengue, zika ou chikungunya. Tem sintomas? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. A Malibu Exclusive é a escolha certa para quem procura uma academia completa. Tem musculação, natação, hidroginástica, dança, spinning e muito mais, com equipamentos de última geração e atendimento diferenciado. Malibu Exclusive, o resultado que você busca tá aqui. Vem treinar na Malibu, Avenida José Ferreira Batista, 2008, do lado do Aqui Tem. Malibu Exclusive, única e diferente. 104,3 Araçatuba. O Liberal Regional. O Liberal Regional. Um jornal para o anunciante que quer mais. Mais páginas, mais conteúdo, mais cidades, mais qualidade. Quer mais retorno? Faça como os principais anunciantes. Anuncie em O Liberal Regional e veja a diferença. Ligue 18 2103 5057. O Liberal Regional. Uma empresa do SRC. Voltamos a apresentar Panorama Político. Agora são 9 horas e 37 minutos, estamos de volta, você está na Jovem Pan Araçatuba 104.3, Jovem Pan, a maior e melhor rede de rádios do Brasil, jornalismo independente. Esse é o Panorama Político e eu sou Suelen Giron. Nós estamos agora no último bloco do programa e eu estou entrevistando hoje o prefeito de Penápolis, Kaique Rossi. Eu lembro aqui que você pode participar pela página no Facebook Suelen Giron. Vamos ver se tem alguma pergunta, alguma interação. Ah, tem aqui, ó. O Pedro Neto enviou. Suelen e Kaique, bom dia. Muito boa entrevista. Todos esses investimentos são muito importantes para a continuidade do desenvolvimento de Penápolis. Ah, tá. Aqui, ele está reconhecendo a duplicação da Arnaldo Covolan. Parabéns pelo novo Parque Maria Chica. Um espaço lindo para ir com a família e os amigos. Eu ia perguntar nesse bloco agora sobre os investimentos no turismo e no lazer da cidade, se Penápolis tem um potencial turístico e também aproveitar a pergunta para falar sobre lazer. Poxa vida, Penápolis, inclusive, pela parte técnica do governo do estado, foi aprovado dentro do nosso governo como MIT, que é um município de interesse turístico. Nós agora precisamos receber a contribuição do governo por sermos MIT, né? Porque foi aprovado, agora já está junto com mais 29 cidades na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para que os deputados aprovem a entrada dessas 29 cidades dentro do orçamento desse programa estadual, que é o município de interesse turístico. Receberia R$690 mil por ano para investirmos em sinalizações, investirmos em melhorias para o turismo de Penápolis. Essa parte de lazer, de cultura, de entretenimento, de turismo tem avançado também dentro do nosso governo. Nós criamos o Museu Histórico, reabrimos o Museu Histórico de Penápolis, investimento de aproximadamente R$100 mil, reformulamos, reestruturamos para que nós conseguíssemos atrair visitações, levássemos também as crianças da nossa cidade para conhecer parte da história do nosso município. Nós fizemos aí o Parque Maria Chica, como foi dito. Tem sido um sucesso muito grande, todo final de semana, todos os dias, muita gente dentro do Parque Maria Chica, que continua ainda avançando. Nós agora estamos em fase de licitação por um restaurante explorar economicamente o Parque Maria Chica, então vender lá um salgadinho, uma água de coco, uma água, um refrigerante. Vai ser muito bom, porque as famílias podem ficar o dia inteirinho ali e ter alguma coisa para consumir. Vai gerar economia também, lógico que é uma empresa só, mas é mais uma empresa importante. Nós estamos reformando a nossa rodoviária de Penápolis, que fica meio que um complexo, um anexo do nosso Parque Maria Chica. Essa rodoviária com investimentos próprios da Prefeitura Municipal. Orçamos em mais de R$900 mil de investimentos e com a transparência do nosso governo, a seriedade, caiu uma disputa de preços para mais de R$720 mil de investimentos.
todos com recursos próprios, então, do nosso município. Vai ficar bonito os banheiros, vai ser uma chegada mais atraente para a nossa cidade, que tem um fluxo grande de ônibus, de turistas, então aquele primeiro cartão postal vai ser muito bem feito. Nós estamos investindo em atrações musicais, como é o caso, por exemplo, do Festival do Bem. Nós criamos em março do ano passado, que disseram que era só pelo período eleitoral e depois não aconteceria mais. Foi Eduardo Costa, foi um cantor evangélico, um cantor católico. Vamos repetir a dose esse ano, desde que a Câmara aprova. Nós vamos encaminhar para a Câmara Municipal um pedido de suplementação para investir na contratação do Morada, que é um cantor pedido aí pelos nossos conselhos, pelos pastores, pelo Conselho de Pastores. Eliana Ribeiro, que é católica, pedido ali pelos padres, e na parte de sertanejo, que seria a música popular, Cleiton Romário. Então a gente junta todas as entidades para fortalecer. Então vem gente da região investir em Penápolis. Tem algumas marcas que são praticamente turísticas, né? De tão importante que elas são, como o McDonald's, por exemplo. Vai chegar em Penápolis, já pediram a licença de alvará de funcionamento semana passada para a construção do início das obras do novo McDonald's, no caso de Penápolis, vai ser o primeiro. Então, pessoas jogam no Google lá, será que tem McDonald's em Penápolis? Com certeza vai ser uma forma de atrair pessoas para circular na cidade. Então, temos muitas coisas acontecendo dentro de Penápolis que contribuem para o lazer, para o entretenimento. Hoje, inclusive, nós criamos um novo programa municipal que chama Férias no Parque. Nós vamos levar para o Parque Maria Chica ali, entretenimento para as crianças, com brincadeiras antigas. Queima com a bolinha de papel, cabo de aço com corda, pula-pula, mas tudo coisas do passado, aquela coisa bem rústica, para tirar as crianças aí um pouquinho do celular, do computador, da televisão. Então, vamos continuar cuidando, né, investindo. Na parte de cultura, por exemplo, conseguimos, depois de 16 anos tentando, tanto eu quanto o nosso secretário de Cultura, o Lucas Casella, o nosso projeto Guri, que já está atendendo aí mais de 200 crianças e adolescentes. Estamos investindo muito na formação dos nossos jovens, que às vezes eles não têm aptidão para o esporte, mas tem para a cultura. Então vai aprender um instrumento musical, vai aprender um balé, vai aprender uma dança. Investimos na reabertura do nosso Teatro Municipal, que estava fechado já há mais de 9 anos. Hoje está funcionando para a população, várias apresentações e assim por diante. Nós temos realmente investido porque nós acreditamos que é importante para o bem-estar social. A pessoa estando bem fisiologicamente e emocionalmente se adoece menos, e a prevenção que vai dar menos investimento para a saúde. Kaique, tem uma pergunta que eu não posso deixar de te fazer, até uma curiosidade, e como a gente já está no último bloco, eu preciso fazer. Como eu te disse antes da gente começar o programa, os outros prefeitos que passaram por aqui falaram sobre você em algum momento da entrevista. O Kaique me ajudou com tal coisa, eu tenho conversado com o Kaique sobre tal assunto. E você falou várias vezes também sobre o seu acesso ao governo estadual, sua proximidade com o governador Tarcísio, com o secretário de saúde, que você disse que é o seu pai político. Também está aí de olho no PAC, que é uma iniciativa do governo federal. Então a gente percebe que você vem assumindo um protagonismo político regional e talvez até estadual. E é o seu último mandato como prefeito, já teve 2 como vereador. O que você pensa politicamente ou não no futuro? Você vai ser candidato a deputado, pretende ser candidato, ou então vai voltar a ser vereador, vai ser o que você planeja para o futuro político? Olha, você sabe que, primeiro, nem sei se eu mereço o que você disse, mas obrigado, fico até envergonhado um pouco. Eu falo que eu sou ariano de nascimento, né? Então ariano gosta de apanhar, né? De brigar, não de receber elogios. Eu tenho uma certa dificuldade para receber elogios, mas obrigado. E na verdade é generosidade dos meninos e da prefeita que passou por aqui, que são amigos da gente e gentilmente quiseram às vezes fazer uma palavra ou outra, que a gente tem um bom convívio. Todos os lugares que nós nos encontramos é realmente sempre uma festa, né? Porque a gente se respeita muito, a gente sabe da importância que Araçatuba tem para a região, a gente sabe da importância que Birigui tem. Todas as cidades, nós somos nada sozinhos, então esse diálogo, essa união eu busco muito. Todas as vezes que alguém liga, eu me esforço ao máximo para dar um retorno para os colegas prefeitos. E eles também me ajudam muito, porque a gente não sabe tudo, não conhece tudo, mas é um pelo outro. Com relação ao futuro, eu sempre falo que a Deus pertence. Na política, o exemplo que eu dou para quem sempre vai começar é que quando você se impõe, já deu errado. Eu falo igual um raio. O raio, se ele cair no meio de uma boiada, vai esparramar, porque foi de cima para baixo. As coisas têm que acontecer de baixo para cima. O seu trabalho, o seu dia a dia, te colocar, né, para alguma condição. Então eu sou sempre um bom soldado da região, amo Penápolis, sou apaixonado por onde eu nasci, por onde eu vivo. O que eu puder fazer pela nossa terra, nós vamos fazer. Tenho esse privilégio de ter construído uma relação muito forte com o Kassab, com o Dr. Eleus Spaiva.
E essa lealdade que eu dedico a essas pessoas, essa fidelidade, vai abrindo portas. Não foi sempre assim, né? É igual um casamento, você não come só o filé mignon, você tem que comer o sol junto. E nos momentos de decisões onde eles não estavam no poder, eu sempre demonstrei lealdade, fidelidade, porque eu acredito que nós estávamos caminhando para o que era necessário para a nossa região. Quanto a deputado, já recebi convites, mas eu tenho os pés muito no chão, temos um desafio muito grande para Penápolis, é só o início de um novo governo, aonde 2026 eu completo 20 anos de política, que a minha primeira experiência na vida pública foi com meu tio, Francisco Rossi, para deputado federal, e lá que desabrochou, né? Todo mundo foi atrás da minha mãe para ser candidata a vereadora e tal, e todo mundo descobriu a nossa família para a política. Então eu falo que eu comecei na política em 2006 pelo meu tio. Com cargo eletivo foi em 2008. Seria então 2026, 18 anos de cargo eletivo e 20 anos de vida pública, que é o que eu considero quando eu comecei. E nesses 20 anos de vida pública, são muitos os desafios e muitas experiências, e eu sei que a gente vai enfrentar agora nos próximos 4 anos desse novo governo. Então é pé no chão, cuidar de Penápolis, e o futuro a Deus pertence. Agradeço o convite do Kassab, do Eleusis, mas não tenho essa vaidade, porque o meu objetivo é trabalhar e cuidar bem da cidade de Penápolis. Me sinto lisonjeado, feliz, contente, estimulado a trabalhar mais, mas hoje eu vivo um momento de felicidade maior do que quando eu comecei na política. Era para estar cansado já, né? 20 anos, mas porque a gente sente que está dando tudo certo, que vale muito a pena ser honesto, que vale muito a pena tratar bem os colegas prefeitos, os vereadores, a população. E o futuro, nós estamos sempre de portas abertas para os desafios. Sou destemido a essas responsabilidades que vão se apresentando, então depende aí de toda uma conjuntura, mas a vontade é trabalhar e continuar fazendo o bem para todo mundo. Kaique, você é muito jovem, você não tem 40 ainda, tem? Oh, muito obrigado pela vontade. Não, eu tô falando isso porque tem muitos 40, secretários, tem vices, tem muitos políticos, vereadores que já tem mais de 70. Então pode ficar tranquilo que você ainda é novo, forte, aguenta 39 aí. anos. Tem Nasci muito dia chão 3 pela de frente. abril de 1985. 39 anos. Faço 40 agora. Pode levar presente lá para Penápolis dia 3 de abril. Pô, tá parecendo o Jonathan Alves que é pidoncho, assim. O Jonathan Alves não perde uma oportunidade de pedir um bolo. Jonathan. Ainda bem que o Jonathan ficou sensível aqui e me trouxe uma xícara de café, mas população ninguém convidou até agora, né, Sueli? Até agora não chegou nenhum convite para churrasco aqui. Não chegou pra gente também não, viu, Jonathan? O Jonathan falou que tem parente em Penápolis, que ele vai convidar o Kaique aqui para um churrasco. Kaique, em relação, você falou bastante de atrair novas empresas para Penápolis. Existe alguma previsão, algum planejamento de melhorar ou duplicar as entradas de Penápolis ali pela Rondon ou pela Assis Chateaubriand para melhorar ainda o acesso às principais rodovias? Olha, essas vicinais são altos os investimentos. Só o município não tem condições de fazer. Então, a Arnaldo Covolan, que é uma dessas vicinais, que é terceirizada, vamos dizer, para a Via Rondon, que é a empresa que explora a Marechal Rondon, e esse trecho da Arnaldo Covolan. E nesse perímetro, nós fomos a São Paulo com 10 ou 11 prefeitos, na época o Dilador, outros prefeitos, o Arthur de Provissão e mais alguns, reivindicar as duplicações das entradas da nossa cidade. Araçatuba e Penápolis foram privilegiados, ganhamos a duplicação e inclusive já está em fase de finalização. Agora em fevereiro vai ser inaugurada a duplicação do Arnaldo Covolan lá em Penápolis, mais de 90 milhões de reais de investimentos, é uma obra cara, tem um trevo novo que era o sonho de todos os moradores do Mais Parque, de toda aquela região. Conseguimos então realizar esse sonho junto com o governador Tarcísio, porque as pessoas pensam que privatizar, né? A oposição falava assim, mas isso daí não tem nada a ver com o prefeito, porque isso daí é a Via Rondon que está fazendo. Mas vale lembrar que a Via Rondon, no caso dessa empresa que está administrando, mas tem a Tietê, tem outras concessionárias, ela tem um contrato a ser cumprido. Aquilo que não está no contrato é uma obra do governo. Então o governo tem que autorizar aquela obra. Então o Tarcísio, através do Kassab, que foi quem nos abriu as portas para conseguir, Rafael Benigno, que é o outro secretário do Estado, que cuida dessa parte de contratos, eles autorizaram a Via Rondon a investir mais de 90 milhões de reais em Penápolis, ao nosso pedido, e isso faz com que a Via Rondon ganhe mais tempo de contrato. Então, embora foi feito pela Via Rondon, na verdade é um investimento do Estado de São Paulo, é o maior investimento da história do governo do Estado de São Paulo em Penápolis, e eu fico muito feliz porque vai salvar vidas e vai ser, sem dúvida alguma, um instrumento importantíssimo
para nós gerarmos empregos, renda e crescimento para o nosso município. Inclusive ali já está para construir a nova sede da concessionária New Holland. Ou seja, já vai trazendo desenvolvimento e crescimento. E eu mudou 4 ou 5 anos para toda aquela região estar lotada de empresas. Já tem a Bomolate, né, enfim. E mudamos também a legislação municipal, o nosso plano diretor, que permite o surgimento de novas empresas. Então, junto com o crescimento, tem que mudar a legislação. Já preparamos tudo isso para que Penápolis se desenvolva para as margens da Via Rondon. Para o lado de cá, do posto que nós paramos a duplicação, sentido Assis Chateaubriand, aí é uma administração direta do Estado. Aí é uma injeção do próprio bolso do Estado. No caso da Via Rondon, o Estado investiu porque ele deu mais tempo de contrato, ele não teve que descapitalizar. No caso do lado contrário, como é DR, é 100% Estado. Mas nós vamos lutar e trabalhar para tentar levar essa duplicação também. Com recursos próprios da Prefeitura Municipal de Penápolis, nós estamos facilitando o acesso do lado de cá também, do Caneco de Ouro, sentido a empresa Rossetti, sentido a empresa Irrigação Penápolis e tudo mais, ao Garden Shopping. O que nós fizemos? Tinha uma rua, uma vicinal, uma marginal, na verdade, que estava desativada há 30 anos. Terra, buraco, reclamações, poeiras. Nós conseguimos asfaltar com recursos próprios da Prefeitura de Penápolis. Investimos R$1 milhão para asfaltar desde a Unifardas até a entrada do Garden Village e também do shopping até, vai sentido agora, a empresa Retenlins, a Rossetti, que foi um compromisso que eu fiz. Não chegamos até o final, mas nós vamos chegar agora nesse próximo mandato. Então, são as mudanças que nós temos feito. Falar para você que vai duplicar de Penápolis até Vaiandava, a gente não tem esse poder de garantir para a população, mas que nós vamos reivindicar junto ao governo do Estado melhorias, novos asfaltos, com certeza nós vamos, principalmente com aquilo que foi apresentado agora pelo governo do Estado, um superávit aí de mais de 30, 40 bilhões de reais, então uma expectativa que aumenta muito para nós prefeitos de mais investimentos por parte do governo do Estado, junto aos municípios paulistas. E nós estamos atentos a esses investimentos, observando quais foram as áreas que eles colocaram mais recursos para a gente buscar projetos voltados nesse sentido. Fizemos muitos cursos de capacitações, abrimos uma escola de capacitação que já não tinha em Penápolis há 8, 9 anos, que é ali em frente à Prefeitura Municipal. Você colocando pessoas preparadas no mercado de trabalho, com certeza, isso gera empregos. Nosso vice-prefeito, Rubinho Bertolini, já trouxe uma notícia de São Paulo nessa viagem que ele fez. Vamos ganhar torno. Era um desejo dos empresários que tivéssemos mais torneiros mecânicos em Penápolis, máquinas caras que o Senai vai colocar dentro da cidade. E o meu sonho é ver a plaquinha do Senai dentro de Penápolis, e parece que isso está prestes a acontecer, porque a gente demonstrou que tem demanda. Investimos muito em recursos próprios municipais para gerar essas pessoas capacitadas. Tudo isso fez Penápolis crescer. O orçamento da Prefeitura tem crescido sem onerar o povo, trazendo a Fertipar, trazendo o McDonald's, ajudando a trazer lojas Renner. Ah, Caí, como assim ajudar? A iniciativa privada que gera empregos, né? Um dia eu peguei um cara extremista da direita e falou assim, quem gera empregos é a iniciativa privada. Eu falei, eu concordo, mas o poder público ele desburocratiza. Ele facilita a chegada da empresa, ele dá exemplo. Uma cidade com credibilidade, sabendo que eu vou investir o dinheiro da iniciativa privada e que vai retornar para o empresário, lógico, ele quer ter lucro, e vai retornar para a sociedade, porque aqueles impostos estão bem cuidados, todo mundo tem mais prazer de investir em um local como esse do que saber que, abrir uma empresa lá, o prefeito é safado, ele vai dificultar para colher propina aqui, para facilitar a minha empresa, ninguém vai. Então, assim, a gente deu exemplo e gerou esse cenário positivo para que Penápolis voltasse a crescer e está crescendo. Eu sei de uma cidade que não é exatamente aqui pertinho de Araçatuba, mas que uma empresa que ele investiu num empreendimento muito grande e ela entrou na... Estou desligada aqui. Estou falando de uma empresa de uma cidade que não é tão perto aqui de Araçatuba, mas é do estado de São Paulo, que uma empresa muito grande queria investir lá, um empreendimento muito grande. Nos primeiros contatos com a secretaria, que ela precisava falar, um funcionário disse, são R$500 mil. Aí ele, mas R$500 mil para quê? Da prefeita, não, R$500 mil por fora. Então, o empresário já vai falar, como assim, né? Já começa com essa questão da corrupção muito alta. Nós tivemos aqui em Penápolis um exemplo concreto disso aí. O Grupo Amigão, que agora foi vendido para um não sei quem, eles detêm 20% sei lá, 20% do mercado de varejista do Brasil, uma coisa assim. E eles investiram lá R$100 milhões em Penápolis. E na época, tinha no conselho desse Grupo Amigão um penapolense, um dos melhores economistas que nós temos, que é o seu Rossetti. Tem livros lançados, é professor universitário, super respeitado. E estava entre Penápolis e uma outra cidade, ali pertinho de Penápolis. E essa outra cidade, o prefeito estava caçado na época. O que aconteceu? Perderam.
os 100 milhões de investimentos, levaram para Penápolis. Aí compraram terreno no governo que eu não era prefeito. Quando a gente assumiu, o cara foi lá na minha sala. Falei, meu amigo, eu vou falar um negócio pro senhor, seu Carlos. Portas abertas, acontece. Se alguém ousar, que eu não vou te pedir, mas se alguém ousar de fazer alguma proposta indecente, você me fala que eu ajudo a colocar na cadeia. E aí, depois de ele erguer todas as paredes, ele gravou um vídeo. Falou, a obra não tinha sido projetada no governo desse prefeito, mas a forma que ele nos tratou nos deu muita segurança. Seu Cláudio, dono do grupo Fertipar, disse a mesma coisa. Localização de Penápolis e a insistência nossa para que desse certo. E ele falou, você nunca dificultou nada, pelo contrário. O que eu posso fazer? Vamos para São Paulo juntos, vamos resolver. Então, nós sim podemos e devemos colaborar na geração de empregos, com capacitações, com saneamento pronto para o crescimento. Que não adianta vir 1000 empresas você não tem pessoas capacitadas, você não tem como escoar a mercadoria, você não tem água para produzir, você não tem esgoto com segurança, você não tem nada. Como é que vai gerar empregos? Então é toda uma evolução difícil, mas que está dando certo. Kaique, a gente está chegando ao fim da entrevista. Para concluir, em 1 minuto, que mensagem que você gostaria de deixar para o cidadão de Penápolis e como que você gostaria de ser lembrado como prefeito da cidade? Agradecer do fundo do meu coração você, Suelen, a Jonathan, a Jovem Pan, aqui de Araçatuba, 104,3. É um prazer estar com vocês. E ao povo de Penápolis, minha gratidão. Minha eterna gratidão e respeito pela confiança, por tudo que vocês fazem por mim, pela minha família, por tudo que vocês demonstram de confiança pela gente. Já são 20 anos de vida pública, como o vereador mais novo da história de Penápolis, como o vereador mais votado da história de Penápolis, como o presidente de Câmara mais novo da história de Penápolis, como o segundo prefeito mais novo da história de Penápolis e entre os 4 mais bem votados da história de Penápolis. É muita coisa para pouca pessoa, para uma única pessoa, e eu sou muito grato. E a única forma que eu posso pagá-los é honrando cada um de vocês, e é como eu quero que vocês me reconheçam um dia. Como alguém que respeitou a todos, que trabalhou com muita honestidade, como alguém que realmente se dedicou 24 horas para buscar melhorias para o nosso povo. E eu estou muito feliz e grato a todos os nossos secretários, chefes, servidores, vereadores, a todo mundo que acredita na gente. Saibam que nós vamos continuar honrando vocês. Pezinho no chão, rodinha no pé e muito trabalho para continuar fazendo a diferença e as melhorias em Penápolis. Kaique, Maria Rita Rossi mandou uma mensagem aqui, mãe, dando parabéns. Ela tá fazendo aí de bom? Ela falou, parabéns pela administração, Penápolis agradece sua dedicação e seu profissionalismo. Mas é o que eu sempre falo aqui, ó. Ela é presidente do Fundo Social de Solidariedade. Essa mulher aí é minha mãe, mas pensa a mulher fera. Ela, meu pai, se dedicam muito ao nosso lado. Eu falo sempre que quando o político põe a família ao lado, esposa, namorada, mãe, pai, sei lá quem seja, é porque quer fazer o certo. Então, eu concordo. Você sabe que eu sou, além de jornalista, eu trabalho com treinamento de comunicação oratória. Quando eu vou treinar algum político, eu pergunto, a primeira coisa que eu pergunto é, a sua família te apoia? Porque a gente precisa entender, se aquela pessoa não conseguiu convencer nem a família, precisa fazer um trabalho ainda maior. Então, quando a família apoia, é porque já tem uma questão ali de persuasão, de convencimento, que já está um pouquinho mais adiantado. Isso eu falo para todo mundo. O átomo, né? A bomba é a história de dentro para fora. Não adianta eu morar num núcleo familiar que não me apoia, o meu vizinho conversa comigo e eu querer conquistar um bairro 10 km de distância. Para você chegar lá, a energia tem que ser daqui de perto para esticar até lá. Então, realmente, minha mãe voluntariamente está à frente do Fundo Social, faz um trabalho fantástico. Um beijo para a senhora, um beijo para todos. Muito obrigada, Kaique. Esse foi Kaique Rossi, prefeito de Penápolis. São 9 horas e 59 minutos, quase 10 horas, chega ao fim o 4º Panorama Político deste ano. Agradeço a presença do prefeito de Penápolis, Kaique Rossi. Muito obrigado também a você que nos acompanhou pelo 104.3 do seu rádio, pelo site lr1.com.br, pelo aplicativo LR1 e pela página no Facebook Suelen Giron. Se você perdeu algum trecho da entrevista ou quer rever, está disponível na página do Facebook e ainda hoje no canal no YouTube Suelen Giron. Sábado que vem tem mais Panorama Político. Tenha um ótimo dia, um excelente fim de semana e até mais.